Sejam muito bem-vindos! Eu tava morrendo de saudades, e você? Eu tava morrendo de saudade também, eu não via a hora de voltar a sentar nesse sofazinho aqui. Terceira temporada da nossa sala de espera. Vocês estão mais do que bem-vindos e convidados a sentar aqui conosco para essa temporada que promete, né, Ian? Promete. Eu sou o Ian Acioli, como vocês já devem saber. Esse aqui é o meu esposo, Daniel Dziabas. E o Sala de Espera agora elevou o nível. Agora a gente só vai conversar com especialistas. Então sentou aqui é PhD em algum assunto. É isso. Exatamente. Gente que é referência em suas áreas, grandes experts que vão estar aqui dividindo todo o seu conhecimento, sua expertise e sua vida aqui conosco para a gente falar sobre todos os assuntos. Todos os assuntos. E para começar essa nova temporada, em pleno setembro, resolvemos falar de um assunto super importante e pertinente nessa época do ano. Exatamente. Em todas as épocas do ano. E que, na verdade, deve ser abordado durante todo o ano, que é o tema da saúde mental, ainda mais nesse mês que é o mês dedicado a isso, né? O Setembro Amarelo. Para somar muito nesse papo, convidamos uma super especialista, uma gata, psicanalista, escritora, apresentadora do E! Entertainment Channel, ainda pode falar assim? Feminista, influenciadora digital. Muito bem-vinda, Manu Xavier. Muito obrigado. Olha, gente, dá um close nessa mulher, pelo amor de Deus. Lindíssima. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. A gente está super feliz. Obrigado mesmo. E, gente, a Manu, dá só uma olhada nesse currículo. Ela é psicanalista, doutora em psicologia clínica e, após sair de uma relação abusiva, aos 30 anos, ela passou a articular psicanálise e cultura, voltando o seu trabalho para mulheres. Manuela não só discute relacionamentos abusivos e empoderamento feminino em suas redes sociais, como também feminismo e psicanálise. Seu trabalho e suas produções têm como finalidade promover a autonomia feminina e a conscientização coletiva visando o despertar das mulheres. Ela, inclusive, escreveu um livro chamado De Olhos Abertos, uma história não contada, né, Manu? Sobre relacionamento abusivo com base na sua experiência pessoal, profissional e estudos de gênero e relacionamentos amorosos. Gente, tô me sentindo muito chique com essa apresentação. A gente que tá feliz de te receber aqui, muito obrigado. Um mês tão importante, né, pra gente falar sobre esses assuntos de saúde mental em todos os aspectos. E muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que é importante a gente conversar sobre como que a saúde mental afeta várias áreas da nossa vida, várias áreas da sociedade, como que a sociedade também interfere, né? A gente estava lá juntos naquele evento da Vogue. Sim. E eu gostei muito do que você falou sobre saúde, né? Assim, trazendo todos esses pilares, né? Assim, sociais, psíquicos, biológicos. E eu acho que é isso que a gente vai falar aqui, né? Tudo que interfere em como a gente sente. Ô, Manu, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Saúde mental é um assunto que você lida diariamente. Imagino tanto que você deve se informar e falar sobre isso. Como antigamente não era dessa forma, hoje em dia a gente fala mais sobre isso. Você acha que as pessoas elas estão mais inteiradas sobre o assunto? Você acha que a gente tem muito ainda para evoluir? Como que esse exercício pode ser feito, né? Porque tem que ser falado. É uma ótima pergunta, porque eu acho que as pessoas estão mais informadas, eu acho que isso é ótimo, mas eu sinto que as pessoas estão mal informadas. Porque por que a gente não falava sobre saúde mental? Porque a gente falava sobre adoecimento mental. Então, antes, esse era o preconceito com psicólogos, por exemplo, psiquiatra, psicanalista. Achava que psicólogo, psiquiatra era coisa de doido. Então, as pessoas tinham esse preconceito. Sim. Elas não queriam, elas achavam que era um problema muito grande elas irem até um psicólogo. Hoje, as pessoas já entendem que a gente não fala mais de doença mental, a gente fala sobre saúde mental. Mas se fala ainda de uma forma que é muito ligada ao problema individual. Como assim, você tem um problema com a sua saúde mental, então você tem um problema. E a saúde mental, e tem muito a ver com o meu trabalho e tudo que vocês apresentaram, não tem como a gente falar de saúde mental sem a gente falar sobre a cultura, sem a gente falar sobre o que a gente vê na televisão, sem a gente falar sobre como que tá a vida, né, assim, a gente estava aqui batendo um papo antes aqui no off, sobre São Paulo. Então, assim, a saúde mental de alguém que vive numa cidade em que é poluição, fritação, ferveção o tempo inteiro, trabalho, trânsito, barulho, ela não é a mesma saúde mental de alguém que mora num lugar mais tranquilo, que mora na frente da praia, sabe? Assim,
Então, a saúde mental de uma mulher gorda não é a mesma saúde mental de uma mulher magra. A saúde mental de uma pessoa preta não é a mesma saúde mental de uma pessoa branca. Então, acho que a gente não fala muito sobre isso. Fica saúde mental como assim, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Mas tá, e você tá cuidando de quem você segue no Instagram? E você tá cuidando de como você trata o seu corpo? Você tá cuidando, né? Várias outras interferências. É interessante você falar sobre isso, porque realmente é uma perspectiva legal da gente abordar com as pessoas que nos assistem, porque você não precisa tratar da saúde mental só quando você está dentro de um consultório, né? Então, é realmente olhando para todos esses aspectos. Outro ponto que eu acho que também é muito interessante, que você já levantou a bola também, é a questão da gente entender que, da mesma forma que a gente pode se dar aí ao luxo de cuidar da pele de uma maneira preventiva, de cuidar de todo o aspecto endócrino, né, para que você mantenha seus hormônios controlados, para que você cuide do seu processo de envelhecimento, cuidar da saúde mental para que você tenha uma boa performance na sua vida pessoal, no seu trabalho, no seu convívio com os amigos. Por que não, né? Por que a gente nunca falou sobre isso? Por que parece que a gente tem que ter um problema para procurar, né, a pessoa, o profissional, né? Isso é ótimo, isso é uma coisa que eu ouvia muito quando eu atendia. As pessoas falavam assim, porque aí eu nunca senti necessidade de procurar um psicólogo, mas agora que eu passei por um XYZ, né, assim, por um divórcio, por um trauma, alguma coisa, aí a pessoa foi procurar. Então, assim, nós não existimos para isso apenas. É um movimento que, igual você falou, do botox preventivo, né, assim, dos tratamentos preventivos. A terapia é isso, assim, eu sei que muita gente acha que é inacessível e eu sempre falo, existem serviços de psicologia gratuitos, existem serviços nas universidades, existem serviços nas clínicas de família, você pode procurar e as pessoas vão te encaminhar. Existem coletivos que prestam atendimento psicológico gratuito. Existem recursos, né? Assim, é possível. Procure. Sabe assim, não espere acontecer alguma coisa na sua vida, porque a terapia vai construindo em você certas ferramentas para que quando aconteça um trauma, porque vai acontecer, um trauma, uma tristeza, né? é inevitável, você vai ter mais recursos para lidar com aquilo não vai te derrubar. Né? Então, assim, eu acho que terapia é uma coisa preventiva, eu falo para todo mundo, faça terapia. E é tão bom, né, porque a gente ajuda a ter esse desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da autoconfiança, e isso vai te ajudar a ter uma performance melhor em todos os aspectos aí da vida, né? E tem um ponto bastante importante que a gente tem, inclusive um dado recente, que é da Comscore, que mostra que o Brasil ele é o terceiro país que mais consome redes sociais. E eu tenho certeza que isso tem um impacto muito grande também no aspecto de saúde mental. Você, por exemplo, tem uma presença ativa em várias redes sociais e com uma voz muito importante nesse debate, né, que é muito positivo para falar sobre isso, que é um aspecto educacional, né, porque a gente promover isso, mas a gente também tem esse outro lado da moeda, que é a gente estar exposto a uma série de discursos que não ajudam, né, ou até visões e comparações que acabam prejudicando a nossa saúde mental. Como que você enxerga isso e como que você cuida disso no seu trabalho? Isso foi o motivo de eu ter entrado no Instagram. Porque é isso, assim, eu vim de um outro lugar. Eu vim da universidade, eu era professora, não tinha nada a ver com o Instagram. Mas me incomodava ali eu era da época do Instagram que a gente postava o prato da comida. E eu achava assim, qual é a função disso? O que isso comunica, né? Eu, como uma comunicadora, penso, o que isso comunica? Isso comunica que tem alguém que tá comendo um prato incrível enquanto você tá em casa, sei lá, comendo um ovo. Enquanto você não teve tempo de almoçar, porque você tá trabalhando pra caramba. Então, eu comecei a entrar no Instagram trazendo ali reflexões. Que é assim, como é que você se cuida? Como é que isso impacta a forma como você sente? Como é que isso impacta as suas relações? Então, eu comecei a trazer ali reflexões para aquilo que era muito estático. Então, hoje, eu acho que as redes sociais, elas têm essa função muito importante, que é de dar voz a muitas pessoas. Eu acho que isso é ótimo, né? Assim, eu venho desse lugar também. Mas eu acho que a gente precisa estar atento a quem a gente segue, ao que a gente consome, porque além dos efeitos imediatos que você sente de ansiedade, você fica ali scrolling, você começa a ficar ansioso, você começa a não conseguir prestar atenção nas conversas, Tem está a na mesa FOMO, do bar, né? Que é aquela... o fear of missing out. Você fica assim, meu Deus, tá todo mundo vivendo, tá todo mundo viajando, eu não tô. Tá todo mundo ficando bonito e eu não tô. Tá todo mundo ficando rico e eu não tô. Fica esse sentimento e isso começa a afetar a sua forma de estar no mundo. Isso te implanta uma questão que você nem tinha.
Você nem tinha uma questão que você queria viajar ao mundo. Você queria apenas, sei lá. Eu tava tão triste agora que eu não fui pro show da Beyoncé, sério. Que o povo postou tanto esse show que eu falei, pronto, eu não preciso mais de... Já foi. Já foi. Eu tive fome ao contrário. Nós fomos. Porque a gente foi de uma certa forma, né? Porque era o tempo inteiro isso. Era o tempo inteiro as pessoas falando. Ô Manu, e esse excesso de exposição à notícia negativa, como desastres naturais, tem uma pesquisa também da Vigitel, que um dos complementos sobre saúde do país, 11,3% dos brasileiros já receberam um diagnóstico dos médicos de depressão. É um número altíssimo, né? Eu queria te perguntar, você acha que existe algum bloqueio para esse tipo de consumo de mensagem negativa, desastre, tristeza, tragédia? A pessoa tem como... Porque às vezes você se vê, já tá assistindo, né? Porque isso engaja. Eu acho que essa é a questão, né? Assim, eu já falei sobre isso na internet, tem muito tempo que eu não falo. É bom voltar a isso, assim. Acho que a gente precisa prestar muita atenção ao como a gente é fisgado. Porque eu acho que esse número é um número alto, mas certamente é subnotificado. Você acha que é maior ainda? Muito mais, muito mais. Porque a gente vive essa sociedade que é o trabalho, a competição, em que a gente está o tempo inteiro, a gente não tem espaço para o prazer, para leveza, é o tempo inteiro uma correria. Então, isso afeta totalmente. E eu acho que, como que a pessoa é fisgada? Acontece uma notícia. Isso mobiliza em você um sentimento de justiça, de raiva, e aí você vai lá e comenta. Gata, você comentou uma vez... Você certíssimo comentou assim, que triste. Ou que absurdo. Já era. Entrou. Ali o algoritmo já ele entende que assim, vai sempre é isso. mostrar aquilo pra você. Vai mostrar. Então assim, como que a gente bloqueia? Eu falo isso. A gente precisa construir uma barreira psíquica. E essa barreira psíquica, ela é feita das coisas que a gente vai se rodeando. Então assim, por que você vai seguir isso? Páginas que estão dando notícias. Eu fazia isso. Quando eu me mudava, eu sempre me mudei muito, né? De casa, apartamento, enfim. E aí, quando eu ia pra um bairro novo, eu entrava nesses grupos. Não sei se aqui em São Paulo tem isso, lá no Rio tinha muito isso. Que era assim, Copacabana Alerta. Aqui em São Paulo tem. Você fica sabendo. Né, aí eu ficava assim, eu ficava me sentindo super informada. Eu sei quais ruas evitar. Eu sei onde que tá tendo assalto. E aí eu percebi que aquilo começava a me dar uma ansiedade de assim, eu não tô segura em lugar nenhum. E aí, o que eu preferi fazer? Eu agora não quero entrar em grupo nenhum. Desde as últimas vezes que eu me mudei, lá no Rio ainda, eu não entrei em grupo nenhum. Não quero saber. Então, assim, isso é uma forma de eu me blindar, de certa forma, de uma ansiedade, que é o quê? É uma coisa que ainda não aconteceu. Existe violência? Existe. Existe assalto? Existe. Mas se a gente ficar o tempo inteiro submetido a isso, você vai achar que o mundo é só isso. Então, é preciso descobrir quais são os mecanismos que você vai construindo de se rodear de coisas que te fazem bem. É isso. Eu só recebo vídeo de cachorro, de maquiagem. E é isso, é o que eu recebo. Ô Manu, você já teve ansiedade? Eu já tive vários tipos de ansiedade. Eu tive um burnout. E quando você teve, você já era super... Tô perguntando até porque eu tive no começo da pandemia e eu era leigo. Que pra você ter ideia, eu já tinha ido ao psiquiatra e ele me passou remédio, eu já morria de medo de tomar remédio, porque eu achava que eu não ia conseguir parar. Era aquela coisa do atestado de loucura que você falou mesmo. E hoje em dia, minha filha, eu já tô tranquilíssimo, com meu remédio, tem 3 anos. Não posso ficar sem, mas eu tô ótimo. É tudo, é. Mas, pra você ter ideia, foi um amigo que não mora aqui, que mora longe, e a gente tava trancado, e ele mora na Itália. Então as coisas aconteciam primeiro lado que aqui, ele ia me passando e eu achava que isso era ótimo. Eu tava me informando e ele que me deu o meu diagnóstico. Ele falou, você não tá com pânico? Aí eu mandei pro meu psiquiatra, eu não tô com pânico. Ele falou, tá. Falei, ferrou. Eu era leigo do assunto, eu não sabia de absolutamente nada. Você já era informada quando você se deparou com essas crises? Isso é ótimo, né? Assim, porque mostra como que não existe preparo que você tenha que vá te imunizar disso. Né? Assim, do mesmo modo que eu já trabalhava com gênero, com pesquisa sobre feminismo, quando eu vivia a minha relação abusiva, eu também já era psicanalista, eu já era. A minha crise de pânico, assim, eu tive algumas crises de pânico, e que o sentimento, primeiro, antes de você saber que é pânico, é um sentimento de morte. Então você tem um sentimento que é de morte, e aí você vai buscar explicações biológicas, que é assim, eu vou ter um infarto. Era esse o meu sentimento, que eu iria morrer. Que tá no corpo ali, né? Que tá no corpo. E aí eu achava assim, é isso. Eu vou ter um infarto e eu vou morrer, e agora... Aí depois, só que assim, você não consegue ter a frieza de assim, pera, eu acho que é porque eu tô vivendo um momento, Você não consegue ter essa frieza. Então, no momento, você começa a ter aquele sentimento. O seu cérebro conclui que vou morrer.
Aí você fica mais ansioso ainda. Então, e aí o seu corpo começa a responder. Realmente, seu coração dispara, você começa a ficar formigamento. Uma descarga, né, de neurotransmissores. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Vai no médico, faz certinho as coisas lá, babado. Eu fui no médico, falei assim, eu quero fazer um exame pra saber se eu vou infartar. Eu fui fazer esse movimento, assim, porque mesmo já sendo psicanalista. Porque há uma recusa da gente entender assim, não tá bom pra mim, não. Eu não tô bem. É muito difícil. Isso foi uma outra coisa que mudando nada a ver, né? Aí eu percebi que em São Paulo também, que eu sempre falo isso, aqui não tem as pessoas que falam assim, e aí, tudo bem? Aqui não tem as pessoas que falam assim, e aí, tudo? Tipo, tudo o quê? Porque ninguém quer saber se a gente tá bem ou não. E tudo isso, o quê, né? Tudo o quê? Que é pra você já não falar tudo o quê? E eu acho que isso tem a ver com a gente ter uma certa recusa a olhar para as nossas emoções, assim. Ninguém quer dizer assim, olha, eu tive uma crise de pânico. Porque mostra assim, você então não é bem resolvido assim. As pessoas têm esse olhar. Quando na verdade não é, gente. Tá todo mundo vulnerável, todo mundo é suscetível a isso. E que bom que a gente pode falar. É isso, né? Assim, somos aqui pessoas bem resolvidas, bem sucedidas, pessoas funcionais. E nós estamos dizendo que assim, nós sentimos, vivemos. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não lembro nos últimos anos de sentar numa mesa que mais de metade da mesa não tivesse passado por isso. Uhum. Tipo... A gente tem estudos científicos que abordam, né, que o comportamento do nosso subconsciente, em 70% da população, chega a ser um comportamento para esse padrão reativo, de ansiedade, o que é aquele padrão de você estar pronto para se defender, para fuga, para luta, né? Luta ou fuga. Luta ou fuga. Então isso faz com que a gente esteja totalmente vulnerável a padrões de ansiedade, e o pico maior que a gente pode ter, a Manu pode me corrigir se eu estiver falando errado, mas o pico maior de ansiedade é a crise do pânico, né? É um dos maiores picos que a gente pode ter. E aí, diante do ambiente externo, que ainda mais após anos de pandemia e toda essa situação que você não tem certeza do que vai acontecer, quais as mudanças que a gente vai enfrentar, a gente fica muito mais vulnerável a esse tipo de situação, né? A gente literalmente fica preparado, o nosso sistema inconsciente nos prepara para aquilo que a gente já está acostumado a viver. Aí, em anos em que a gente está vivendo uma pandemia, que a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso emprego, com as nossas relações, com os nossos familiares, a saúde das pessoas que a gente ama, aí que sim que a gente fica preparado para o pior, né? E aí o preparar para o pior é essa descarga de adrenalina que deixa a gente em ansiedade ou em pânico, né? E eu sinto que a gente não volta muito nesse assunto pandemia, né? Como se assim, passou, graças a Deus. Mas eu sinto, quando eu estava vivendo a pandemia, eu vivi muito essa coisa da ansiedade, eu tive uma crise de pânico, mas eu fui vivendo, fui seguindo. Mas eu falava assim, gente, eu tenho muito medo do depois. Porque eu sentia que depois, e aí por ser psicanalista, psicanalista, ele tem uma ótima visão sobre os outros, sobre as coisas, sobre a gente mesmo, a gente tá tudo bem perdido. Eu falava assim, gente, depois as pessoas vão estar sedentas para viver de uma forma que, assim, o que a gente vai ver disparar, o uso e abuso de drogas, o que a gente vai ver disparar de um comportamento sexual perigoso das pessoas, porque as pessoas vão estar num movimento que não é que elas querem conhecer e contato com o outro, isso é o que elas diziam, mas elas iam querer, sabe, uma coisa assim, deixa eu agora, e isso é muito perigoso, porque você vai perdendo o domínio dos seus desejos e você vai vivendo uma lógica compulsiva. Então, acho que a gente não fala muito sobre esses resquícios da pandemia. E acho que assim, a gente passou, graças a viu Deus. isso um pouco também, né? Acho que no consumo, você não achou isso? Que nos primeiros meses a gente teve por indulgência uma questão do tipo assim, tô aqui em casa, quantas pessoas que não exageraram nas compras no e-commerce, que quando puderam sair, puderam fazer as viagens também saíram gastando porque elas se sentiam merecedoras depois daquele período de revenge privação, buying, né? Revenge buying. Eu estava conversando hoje com um amigo que mora, engraçado que a gente conversou sobre esse assunto sem nem ser muito... enfim, foi ocasionalmente. Ele mora em Nova York e a gente almoçou junto hoje e isso que você falou é muito verdadeiro, porque o reflexo da pós-pandemia lá mudou totalmente os hábitos da cidade. Disse que a quantidade de gente no metrô que está literalmente surtada pós-pandemia, porque começaram a usar muita droga durante a pandemia, a quantidade de assalto que aumentou, a quantidade de gente que te empurra na frente e ele estava falando isso, ele falou, Ian, não é mais o que era, sabe? Então, assim, cada dia mais
essa resposta do que foi a pandemia tá aparecendo na nossa cara, né? E como que mostra que a saúde mental tem a ver com muita coisa, assim. A pandemia é uma coisa biológica, assim, é isso. Não era uma pandemia que você ia ter questões de saúde mental, era uma pandemia biológica, você teria um problema fisiológico ali, essa era a doença. Mas com isso a gente teve um adoecimento social, econômico. Sem dúvida. E tudo isso interferiu. Né, assim, a gente teve um adoecimento de imagem, né? A gente estava até falando isso, né? As pessoas ficaram mais expostas a telas e elas começaram a se incomodar com a própria imagem, porque elas estavam se vendo demais. E aí elas começaram a achar que elas tinham que fazer um nariz, elas tinham que fazer uma bichectomia, elas tinham que fazer alguma coisa. As pessoas estavam ali entendendo também que só se vive uma vez. Quando eu sair, eu vou viver tudo que eu quero viver. As pessoas se encontraram também com essa é a vida que eu vivo, porque aí você tinha que ficar trancafiada com o seu marido, seu cachorro e o seu papagaio. E aí você ia ter que dar conta disso, desse marido que você tá vivendo. Tudo que você maquiava, você não conseguia mais, né? Teve aumento, né? De divórcios. Que loucura, né? Porque você se vê diante de uma pessoa que talvez você não conhecesse tão a fundo, né? Exatamente. Você se vê... É isso, tava todo mundo operando no limite. Na pandemia, tava todo mundo operando no limite. Era uma lógica de sobrevivência. E quando a gente se encontrou com isso, a gente não tinha recurso para lidar. Tanto é, quais foram os recursos que a gente foi encontrar? Materiais, né? Tinham pessoas que alugaram casas na serra, no campo, para assim, poder dar um respiro, né? Literalmente. Então, esse era um recurso. Teve pessoas que foram fazer um movimento de autoconhecimento. Então, assim, foram ler livros. Isso é procurar recurso. Até quem procurou comprar, fazer compras, usar drogas, isso também é um recurso. Só que é um recurso que te adoece, vai te colocando mais pro buraco. Então, o movimento de saúde mental é pensar assim, todo mundo tem recursos. Mas os seus recursos são benéficos para você? Ou eles são recursos que é para você fugir da ansiedade? E te colocar depois num outro rebote. Que acaba virando uma válvula de escape, né? Agora, é interessante a reflexão que eu tô tendo diante de tudo que você tá falando. Comecei a ter na hora que você falou, né, dessa importância que a gente tem de filtrar aquilo que a gente consome nas redes sociais. E agora você falando de como a gente lidou com isso sem estar preparado. E isso fez com que a nossa performance não fosse tão boa. Me explique por que a gente só estuda saúde mental quem se dedica a essa área. Por que a gente não tem essa disciplina de autoconhecimento em escolas? Porque não seria fundamental? Eu falo muito isso. Que a gente deveria saber como funciona a nossa subjetividade. A gente deveria saber, eu acho que tem uma palavra que foi muito popularizada aí, que eu acho que é ótima, mas ela foi utilizada também de uma forma meio problemática, que é o gatilho. A gente deveria saber quais são os gatilhos, mas a gente não se conhece. Eu acho que qual é o problema disso? É porque a gente vive numa sociedade da performance. Porque é isso, gente, vamos lá. Se a gente respeitasse certinho o que a gente sente e o que nos incomoda, a gente ia meter o louco demais na vida. A gente não ia tolerar certas pessoas, a gente não ia aceitar certas condições, a gente ia terminar relações, a gente ia repensar essa lógica de diplomacia. Então, assim, ia ser traumático, ia ser problemático. Então, a lógica da civilização, ela impõe assim, olha, você vai engolir sapo. Tem e que essas violências que a gente vai... Né? Faz parte. Só que é o que eu falo, não existe uma sociedade em que você não vai ter que engolir sapos. Infelizmente, é a vida, é isso. Teremos que engolir sapos. Mas quais são os espaços seguros que a gente encontra para falar, nossa, eu tava no jantar hoje, tinha que ver o que o povo falou. Nossa, você acredita que a pessoa falou isso comigo? Como que você acha que eu devo conversar com ela? Eu acho que eu vou falar com ela que eu não gostei. Não significa você falar pra pessoa que te falou uma coisa que você não gostou, você falar, cala a boca, você é um escroto. Não. Olha, eu fiquei pensando naquilo que você falou, acho que não foi legal, não gostaria que você me tratasse assim. A gente viu muito movimento também da pandemia, antes já era, isso já se falava, que é a comunicação não violenta. Que é isso, assim, como que a gente consegue comunicar os nossos incômodos para se respeitar? Então, acho que a gente não fala disso nas escolas, nos espaços, porque também são os espaços de criação. Gente, criança o ser que tá mais traumatizado da vida, porque pega a rebarba de todo mundo. Sim. É isso, os pais estão trabalhando. Esponja, né? Exatamente. E ninguém sabe lidar com a criança. Então, desde criança, a criança já aprende que, assim, olha, ela vai ser maltratada, ela não é tão especial assim, e é isso. E siga a sua vida, siga engolindo incômodos e passando à frente os incômodos. Então, há uma lógica de desencontro, de ninguém se enxergar, ninguém se ouvir, ninguém se respeitar. E a gente naturaliza isso.
Agora, qual a importância da gente falar do incômodo? Porque assim, pelo que eu entendi que você está explicando, por exemplo, se eu estou numa conversa, numa mesa de jantar, e se alguém fala algo que eu não concordo, eu necessariamente preciso expressar para aquela pessoa, claro, de uma maneira educada, que aquilo que eu discordo, que aquilo me incomoda de alguma forma, ou eu posso simplesmente internalizar e trabalhar isso? O efeito é o mesmo? Ou levantar da mesa e ir embora. Eu gosto dessa metáfora, assim, se alguém pisa no seu pé, você vai ficar ali, sem fazer nada, ou você vai falar assim, ai. O ai é uma coisa instintiva. Sim. Isso é uma reação do seu corpo a um incômodo. Mas a gente não respeita os incômodos psicológicos. É isso. Se eu te bater, se eu jogar essa xícara em você vai desviar. Você vai reagir. Você vai chamar a polícia. Você vai fazer alguma coisa. Uhum. Mas se eu falar assim, não gostei da sua roupa, você vai ficar assim, é sério? A gente não consegue calcular qual é o efeito desse dano. E aí parece que o movimento é ter que ter uma reação. E a reação é dizer, se eu não te perguntei nada, é uma coisa meio assim. Até Sim. Pode, seria legítimo. Mas se a gente viver a vida inteira em guerra também, é muito cansativo. Mas é o quanto que a gente consegue compreender que essas coisas não podem acontecer. A pessoa não pode te falar uma coisa que você não pediu a ela, uma opinião. A pessoa não pode te tratar de uma forma que você não merece ser tratado. E aí, quais são os movimentos que você precisa fazer? É isso. Ou você vai levantar da mesa, se é um grupo de pessoas que você não tem muita relação. Ou você vai guardar... Porque o negócio é esse, assim, você considerar uma barreira. Por isso que eu falo muito sobre barreira psíquica. Uma barreira. Aquilo não vai entrar em você. Você estava numa mesa, ouviu uma coisa que você não gostou, aquilo não pode entrar em você. Aquilo ficou ali como uma coisa que o outro te disse. Se você não fala nada, ele vai continuar dizendo, até que aquilo quebra a sua barreira psíquica. E aí, uma vez que entra em você, você perdeu a sua identidade. Porque aquilo te transformou, aquilo te modificou. E traumatiza, foi implantado, né? Traumatiza. Isso é o trauma. O trauma é uma ruptura brusca da barreira psíquica. Vai do consciente pro inconsciente, né? E você nem sabe, daqui a pouco você fica assim, nossa, por que eu tô me sentindo assim? Você não lembra que foi porque naquele dia, na mesa do bar, o fulaninho falou aquilo. Porque naquele dia, em 95, no almoço de família, a outra pessoa falou uma coisa parecida. Você não lembra, então assim, se torna uma coisa inconsciente. Eu gosto muito de uma metáfora também daquele livro O Poder do Inconsciente, O Poder do Subconsciente, que ele fala que o subconsciente é um terreno arado ali, é uma plantação, né? Então, qualquer tipo de semente, seja de erva daninha ou seja de uma árvore super frutífera, tudo que você jogar ali, um dia vai crescer. E você pode nem lembrar que você jogou essa semente, como você mesmo falou, mas se você permitir que as pessoas vão ali jogando uma sementinha e você deixou aquilo entrar, um dia aquilo cresce e o subconsciente ele não tem essa capacidade de discernir aquilo que é real ou não. Para mim, aquilo que existe ali né? Sim. E aí você passa a acreditar naquilo, né? E eu falo muito sobre como que a gente não é responsável com as palavras. Eu que trabalho com mulheres, por exemplo, você não precisa chegar para sua amiga ou para alguém próximo, até porque você nem faria isso, e dizer, nossa amiga, você tá gorda, hein? Nossa amiga, você tá velha? Você não precisa chegar para sua amiga e dizer isso. Mas quando tá você e sua amiga e passa uma mulher na televisão e você fala, nossa, como ela tá gorda, hein? Isso já implantou na cabeça da sua amiga? Será que ela vai achar que eu tô gorda também? E será que se eu engordar, ela vai falar isso de mim? Então, assim... Como que as palavras que a gente está falando pro outro, elas são palavras que acrescentam, que contribuem, que são palavras gentis, ou são palavras que dizem... Porque uma pessoa que vê a mulher na televisão, né? A gente estava vendo isso agora na Isa, no show do Rock in Rio, que as pessoas estavam comentando sobre o corpo da Isa. Pô, a mulher fez um showzão, estava linda, belíssima, um disco que fala sobre muitas coisas. Que ela viveu, performance absurda de relacionamento. Isso, e as pessoas foram falaram do corpo. Nossa, a Isa engordou, hein? Nossa, o que aconteceu com a Isa? Nem reconheci. É impossível que alguém não tenha reconhecido Isa. É impossível que, diante de tudo, a pessoa vai falar sobre o corpo da Isa. Só esse virou o tema, né? E isso diz sobre o que aquela pessoa está vivendo. Porque certamente a pessoa que faz aquele comentário, ela está sofrida, ela está dolorida na vida dela, ela não construiu nada, ela não fez nada, porque ela está preocupada em manter um corpo, ou em ter um corpo, sei lá. E aí é aquilo que ela enxerga no outro. Ela não enxerga o talento, a potência, ela enxerga isso está errado, porque engordou e não pode engordar. Então, isso é ser irresponsável com as palavras. É um absurdo. E olha só, a gente tem um dado também que é muito pertinente, que
é do portal R7, falando que 70% dos atendimentos psicológicos no Brasil são sobre relacionamentos abusivos. Mano, por que que uma pessoa, homem, mulher, que está num relacionamento tóxico, muitas vezes tem dificuldade de identificar esse tipo de relação? Isso é um dado muito sério, né? Porque a gente vê esses dados, e se a gente for cruzar com o dado de que a maioria das pessoas que procura tratamento psicológico é mulher, assim, homens não procuram, é muito difícil o homem procurar. E assim, o que acontece com esses homens? Eles estão sofrendo, eles estão adoecidos. E qual tratamento eles estão dando a isso? Eles estão dando tratamento de o abuso de álcool, eles estão dando tratamento de violências, né, assim, porque são os homens que estão aí também sofrendo as consequências dessa violência. Mas as mulheres, eu acho que é onde a gente vê, né, assim, por que essa é a pauta? E isso é muito movimento. Quando eu atendi, eu falava muito isso, assim, eu trabalhava ali a relação daquela pessoa que vinha trazendo uma relação que estava problemática, mas o movimento era trabalhar perifericamente aquilo. Porque assim, enquanto a mulher está vivendo a minha relação, meu marido não me deseja, meu marido diz que eu sou isso, meu marido me trata assim, meu marido não sei o que, como que eu salvo essa relação? Essa mulher, a vida dela profissional tá de lado, tá esquecida. Né? A relação dela com ela, assim, você tá dormindo bem? Você tá indo na academia? Você tá saindo com suas amigas? A vida dessa mulher também tá esquecida. Então assim, essa mulher, ela não vive a vida dela. E isso por quê, né? Pensando lá atrás, mulheres são ensinadas desde muito novas que o ápice da vida delas é ter um relacionamento, que ela só vai ser completa quando ela casar e tiver filhos. Então assim, antes disso, antes dela casar, ela ainda tá esperando. Então se ela não casou, todos os movimentos e o namoradinho, e o casamento, e vai ficar pra titia. E aí quando você casa e o filho. Tem que cumprir, né? E aí quando você tem um filho, mas você não vai voltar pro seu corpo? Se o seu marido já achar você feia, ele procura na rua. Você tá transando com ele, quem não tem em casa, procura na rua. Começa um movimento que a mulher precisa priorizar a relação dela amorosa. E ela não precisa priorizar a relação amorosa. Ela precisa priorizar ela mesma. Porque aí ela vai ser uma pessoa completa para estar numa relação e poder amar, poder ser amada, enfim. Então, acho que esse dado de que os relacionamentos são a pauta das sessões, né? É porque as mulheres são ensinadas, né? Principalmente as mulheres, e porque é na relação íntima que a gente se mostra, né? Sim. Não tem máscaras. Ali o outro convivendo, você. Mas é fato que a gente geralmente consegue identificar essas relações uma vez que saiu delas, né? Eu pergunto porque, assim, hoje em dia, também não sei se os nomes mudaram, mas hoje em dia eu consigo saber que eu já estive em relação tóxica de relacionamento, já estive de trabalho, mas muita coisa me motivava a viver aquilo. Então, eu estava ouvindo o que você estava falando aqui, no trabalho eu pensava assim, não, eu preciso dar graças a Deus que eu tenho esse trabalho. Eu preciso dar graças a Deus que eu tenho essa oportunidade, que eu tenho essa pessoa para vestir, eu preciso levar isso. E durante muito tempo, eu vivi até a hora que eu não aguentei mais, e aí eu falei, minha vida vai acabar. Eu não vou conseguir mais dar um passo adiante. E aí, enfim, obviamente as coisas não foram assim, melhorou, mas eu só consegui realizar isso que eu estava num relacionamento doentio, talvez tóxica seja uma palavra muito moderna, mas doentio quando eu estava fora dele. Isso é um perigo, né? Perfeito o que você falou, é perfeito, porque isso é muito uma pauta de saúde mental que eu falo muito. Não adianta a gente falar sobre relação abusiva, relação, casamento, namoro, enfim, se a gente não falar sobre todas as outras relações abusivas. Porque você só vai se libertar de qualquer relação abusiva quando você conseguir identificar todas as outras. Porque de nada adianta você sair de um casamento, você sair de um trabalho, você sair romper com uma família, se você tá emaranhada ainda em outras lógicas abusivas. E acho que você pegou o fio perfeito, né? Onde que você é capturado? No sentimento de que você precisa da outra pessoa. E assim, ninguém precisa de ninguém. Independência, esse é o conceito de independência. Você é por você. A gente conta com o outro e tal, mas a gente não depende de ninguém. Então, esses gatilhos, né, a culpa, assim, se a pessoa te trata mal, é porque eu fiz alguma coisa. Eu falhei. Eu fiz errado. A gente não entende assim, se você tá dando chilique, é um problema seu, querido. Eu não tô aqui para te satisfazer.
Né, assim, eu tava vendo, desculpa te interromper, mas eu tava lendo um dia desse no Instagram até, que uma das características das pessoas que fazem essas manipulações é quando você dá o show, quando você faz o chilique, a pessoa olha pra você calma e fala, tá tudo bem? Você quer conversar? Eu morro. Aí fica mais nervoso ainda, né? Acho que a maioria das pessoas... uma porque super ela válvula quer de fazer manipulação. você sentir que você é louco. Então, assim, você tá surtando, mas eu não tô fazendo nada. E aí ela muda. De vilã, ela passa a ser vítima. jogo, né? Ela um vira, jogo. ela vira uma terapeuta, né? Tá tudo bem, você quer conversar, tipo... Sim. E isso é importante porque isso tem a ver com saúde mental, e isso é muito a pauta do meu livro, a pauta do meu trabalho na internet, que é violência psicológica. A gente precisa falar disso, gente. Assim, quantas violências a gente é submetido? Tipo isso, no trabalho. Né? Assim, hoje a gente tem outros nomes, né, para isso. Quando a gente entende que no trabalho o seu chefe ou o seu cliente, enfim, quem tá ali numa relação de poder com você, ele não pode te esculhambar. Sim. Ele não pode te humilhar maltratar. diante dos outros. Ele não pode te humilhar. Antes a gente nem tinha isso, a gente achava que era normal, né? Eu vejo isso muito da moda, tem essa coisa, né, assim, de se naturalizava, é normal, falando da chilique, é normal, não é normal. É estrela, né? Faz parte, né? Ainda bem que a gente tem acesso a esse tipo de informação. Eu também já vivi um relacionamento abusivo, só fui saber que era abusivo depois também. A gente, na época, acho que não tinha esse acesso a esse tipo de informação, as pessoas não falavam isso. Relacionamento ainda de homem com homem, muito menos, né? Porque sempre era aquela coisa assim, talvez é sempre o homem com a mulher e a mulher vai ser a vítima desse relacionamento abusivo. Então, na época, pouco... E a sensação que eu tive vivendo esse relacionamento abusivo era literalmente você se sentir doente, né? Você acha que a pessoa faz você se sentir doente, culpado. E se não tiver muito esse trabalho de autoconfiança, de independência, né? De você saber que você não depende do outro, que você não depende daquele relacionamento, que você existe como ser só. E isso é um trabalho que, se você não se fechar ali, você realmente adoece. Não só mentalmente, mas fisicamente, né? Eu falei isso essa semana com uma amiga, que ela tava me dizendo, amiga, eu tô com dor no estômago, marquei um gastro. Ela passou assim... semanas dizendo que tava com dor aqui, dor ali, que ela fez isso, que ela foi aquilo, que ela foi a médico. E perifericamente ela falava sobre esse marido. Eu falo assim, olha, eu acho que você tá doente de outra coisa. Assim, é uma questão emocional. Não é sobre o seu estômago, não é sobre o seu olho, é sobre alguma coisa emocional. E aí, quando eu falei isso, pra ela foi uma coisa que estava óbvia pra mim, né? Eu falei assim, gente, se toda vez que você fala sobre o que você tá sentindo fisiologicamente, você do nada fala, mas aí, você não sabe, ontem ele foi e falou isso comigo. A relação tá aí, o inconsciente se impõe, né? Mas a pessoa não considera, né? Então, acho que é importante a gente olhar, assim, muitas pessoas vão médicos também, né? Muitas pessoas vão procurar médicos quando tem um adoecimento. E aí, esse adoecimento, ela acha que ela vai resolver também isso. Qual remédio você vai me dar aqui pra eu tomar? E às vezes, assim, você precisa tomar um remédio, mas você precisa também se separar. Você precisa também deixar seu filho viver. Você precisa também fazer outras coisas. Que tá embaixo do tapete. Manu, nesse caso aí, por exemplo, dessa sua conversa com a sua amiga, uma coisa que a gente ouve muito falar também de um tempo pra cá é a tal da rede de apoio, né? Qual que é o papel da rede de apoio, assim? O que a rede de apoio deve fazer no caso desse? É fundamental. O que é a rede de apoio, primeiro? Explica pra quem não sabe. A rede de apoio é o quanto essa pessoa se sente amparada para lidar e atravessar as situações que ela passa. Então, quais são as amizades que ela tem? Quais são os familiares? Porque muitas vezes a gente se vê desamparado dentro da nossa própria rede ali familiar. Né? Assim, sua irmã tá trabalhando, aí ela não te ligou. A sua amiga tá vivendo também uma outra história que ela não tem como te dar um apoio. Ou você tem uma amiga, ou uma irmã, ou uma mãe, um pai, que vão te violentar quando você está sofrendo, que vão dizer, mas a culpa é sua, mas você também não é fácil, né? Mas foi bem isso mesmo. Mas olha, estranho, porque ele é ótimo. Então, a rede de apoio é quem está ali te dando a mão para te ajudar a atravessar. Essa pessoa não vai resolver o problema para você. Ela vai te ajudar a atravessar aquela situação que você está passando. Então, a importância da rede de apoio é total, porque é a rede de apoio que vai não intervir, mas saber como cimentar, pavimentar esse território
que vai ser o palco da intervenção. Então, assim, não é se eu dissesse pra essa minha amiga, assim, olha, você tá vendo um relacionamento abusivo, você tá vendo que seu marido não presta, você não tá vendo que essa relação é péssima, que você vai ficar aí, você vai morrer, hein? Você vai ficar aí, você vai morrer, ele vai largar você, vai arrumar outra, sabe? Um terrorismo. Você ia piorar. Eu ia piorar. É o famoso psicotapa. Assim, a ideia é, olha, amiga, acho que você tá com algum adoecimento emocional, como é que é? Mas me fala uma coisa, ela poderia simplesmente achar que você tá louca e que você tem inveja do relacionamento dela e como, né, seria uma coisa Muito normal. comum. A rede de apoio, geralmente, ela é determinada ou ela é escolhida pela pessoa que tá sofrendo ou o contrário. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque, Sim. assim, eu vou eleger as pessoas que eu vou confiar ou as pessoas, né, que vão ter que ter essa atitude? Essas pessoas, elas já estão eleitas por você. Elas já estão eleitas, elas já são as pessoas que te rodeiam. Então, elas são já os seus amigos. Pode ser que você nunca tenha falado do seu relacionamento ou do seu trabalho com esses amigos, mas eles são as pessoas que você tá ali, que estão todo dia com você, são as pessoas que te influenciam. Então, esse comentário, por exemplo, tipo isso, nossa, ela tá gorda, hein? Você nem tá falando pra sua amiga que você tá, pô, tô com uma questão com o meu corpo, eu não tô achando meu corpo legal. Você nem falou isso pra ela, mas ela ter dito isso já te influenciou. Então essa pessoa compõe a rede de apoio, mas ela não apoia. Então a rede de apoio pode ser uma faca de dois gumes. Total, a rede de apoio... Pode ser de desapoio. Porque se Exato. você já tá doente, né? Se você já tá com a cabeça consumida por essas negatividades, você talvez não tenha discernimento pra saber Sim. quem que vai te dar a mão e quem que vai te empurrar no penhasco, E às Podem vezes- ser familiares, né? Familiares, Melhores amigos. pessoas próximas. E às vezes a rede de apoio, assim, quando eu digo, ela é eleita porque ela já tá ali. Mas às vezes a rede de apoio, ela é encontrada. Às vezes assim, você tá no elevador, ou você tá, sei lá, num salão, ou você tá na sala de espera de um consultório. E aí surge um papo e você fala, é mesmo? Foi isso? Eu passei por isso também. E ali surge uma relação, surge uma conexão com uma pessoa nada a ver, que tá ali dizendo aquilo que você precisa ouvir, que tá ali passando pelo que você tá passando, ou que passou pelo que você tá passando. E aí ali surge uma relação em que a pessoa se dispõe também, assim, vamos juntas, vamos lá. Então isso acontece também. É difícil porque as pessoas não costumam se abrir. Né? Ou fica tudo quando são pessoas estranhas, né? Não os amigos. Até os próprios amigos também têm uma dificuldade, né? Porque isso, há uma resistência das pessoas se perceberem vulneráveis a ter vivido uma violência ou uma cilada, sabe? É isso, a gente não conta assim, putz, até quando a gente conta uma coisa assim, óbvia, fui assaltado, por exemplo. Você fala assim, fui assaltado, mas também eu dei mole, cara. Não, você não deu mole, você foi assaltado. Já arruma uma desculpa, Uma né? desculpa. Pra se culpar. Exatamente. Daquilo. Então aí você já nem quer falar pro outro, porque por que você fala que você deu mole? Porque você pensa que o outro vai achar, mas você também foi idiota, você não tava com o celular na mão. Então assim, eu não posso dizer, olha, pô, fui assaltado, e fiquei triste, e foi ruim. Não pode dizer isso, você tem que dizer, mas também dei mole. Que agora eu vou ficar mais de olho, agora eu vou ficar mais esperto. Agora, todo mundo já foi rede de apoio daquele amigo ou daquela amiga que tava num relacionamento que todo mundo sabia que tava errado, que nunca ia pra frente. Aí você já falou, desenhou, contou, e a pessoa te ouve, aí depois ela volta. Aí ela, quando termina a briga, ela liga pra você explica de novo, você explica tudo, e aí ela de repente some, e quando você vê ela voltou. O que fazer diante dessa situação? Que é super comum, né? Total. Mas o erro tá aí. O erro tá na condução. A sua amiga te contou, você tá vendo que a relação não dá pra frente. Não fale, não fale. Eu te avisei. Mas também, amiga, todo mundo sabia. Não fale, não fale. Ele é abusivo. Não fale nada disso. Não é pra ouve. Não ouça e pense. É isso, acho que a palavra é muito isso. Perifericamente. Esse é o ponto central. A gente já entendeu que a relação não é boa, que a relação está adoecendo, que a gente já entendeu isso. Mas aquela pessoa, ela ainda não tem recurso para entender isso. Ela acha que ela é a culpada. Ela acha que ela não fez direito. Ela acha que ela precisa do outro para viver. Então, trabalhe isso. Quando ela te contar aquilo, ouça. É mesmo, cara. Como que você tá? Quer ficar aqui na minha casa hoje? Vamos sair? Vamos comprar uma roupa? Nossa, você tá linda. Amiga, isso que você faz é muito bom. Seu trabalho é incrível. Trabalhe a autoestima dessa mulher, trabalhe a independência dessa mulher, trabalhe a sua parceria com ela para que ela não se sinta desamparada. Porque se você chega pra uma mulher e fala assim, mas também, amiga, todo mundo sabe, todo mundo, a gente comentou aqui, tá todo mundo dizendo. Essa do todo mundo tá comentando, gente, isso é horrível. É o pior, né? Você se sente um idiota. Você fica assim, mas todo mundo viu, mas eu não percebi isso. Ao invés de você elevar a autoestima da pessoa, né? Você abaixa mais. Você fala, Exato. nossa, você é burra. Você é a única que não percebeu. Isso.
Então, assim, você acaba isolando essa mulher, porque aí ela já não vai mais ter coragem de falar pra você. Ela não vai ter mais coragem de contar quando ela teve uma briga. E aí ela vai se afastar. E aí quem que vai se beneficiar disso? O cara que vai dizer, tá vendo como seus amigos, ninguém quer saber de você? É só eu por você. Inverte, né? Inverte. Aí ela percebe, realmente, eu só tenho ele, porque os meus amigos não... Não sobrou mais ninguém, né? Que loucura. Agora, uma curiosidade que eu tenho. Os abusivos também procuram tratamento? Tem solução para abusivo? Será que eles se reconhecem? Quem tem esse tipo de comportamento nos relacionamentos e já perdeu pessoas que... Acho que a gente não pode falar que eles não amavam aquelas pessoas, né? Eu não, acho que... Você acha que tem isso? Existem muitos motivos para alguém ser abusivo, né? Assim, existem muitos, não justificativa, mas muitas construções psíquicas e sociais para que alguém seja abusivo. Tem pessoas que são abusivas por trauma, por reação. Então, assim, eu já imagino que você vai ser abusivo comigo. Então, antes de você ser abusivo comigo, eu vou ser abusivo com você para que você entenda que você não vai me dominar. E essa pessoa, assim, olha, mas você não tá numa batalha. Então, essa pessoa, às vezes, ela se percebe, nossa, pra que eu respondi dessa forma? Então, é comum que essa pessoa se entenda agindo de uma forma que ela não quer agir, que ela entenda que ela está agindo porque ela viveu uma situação violenta anteriormente e não tratou daquilo, então ela tá apenas se defendendo eternamente, onde não tem ninguém atacando. Então, essa pessoa procura tratamento. Essa pessoa procura porque ela entende que ela quer curar o trauma para que a reação mude. Existem pessoas que não se percebem abusivas. A maioria pessoas que não se percebem. São normais. Sabe que não é muito maioria. As pessoas geralmente se identificam... Nos espaços, é porque as pessoas não são estimuladas a pensar nisso. Então, assim, eu já ouvi muitas histórias e muitas pessoas me procuram pra falar assim, olha, você conversa com meu marido, conversa com meu namorado, conversa com ele. E assim, várias vezes amigas minhas fazem meio que essa emboscada, assim, tipo, vamos tomar um vinho lá em casa. Aí vai lá, leva o boy. É igual olhar a pinta, olha a minha pinta, por favor. Tadinha, você passa por isso. Não, eu acho legal que eu penso assim, que bom que essa pessoa tá... Pra você falar. Ela ainda me... Pelo menos ela reconheceu, né? E eu fico assim, vamos lá, eu posso colaborar de alguma forma. Então, quando essa pessoa chega num espaço íntimo, ela fala assim, não, eu agi dessa forma porque eu achei que ela não sei o que lá. Não, é porque eu vivi uma história que essa pessoa, ela acaba se abrindo. Então, assim, o que acontece é que as pessoas não são estimuladas. Não são estimuladas, porque ela não fala das dores dela. Por trás de uma violência cometida, existe uma violência vivida. E essa pessoa fala sobre isso? Não, ela não fala. Então, existem pessoas que acham que são certas. Elas não são a maioria. As que acham assim, é isso mesmo, mulher minha tem que me obedecer. Não são a maioria, que bom, né? Uma luz no fim do túnel, né? Ô Manu, e quais seriam, se você pudesse eleger, não sei se existe essa definição, Pena, mas para quem está nos assistindo, quais seriam 5 sinais principais para você bater o olho e falar assim, agora, tá, fiz o checklist e sim, estou vivendo um relacionamento abusivo? O primeiro ponto, não é normal você se sentir o tempo inteiro culpada. Então, a culpa não é normal. Você sentir que você tá errada, que você errou, que você vacilou, que você deixou a desejar, que tudo, qualquer discussão, qualquer coisa foi culpa sua. Então, isso não é normal. Então, avalie como você está se sentindo. Outro ponto, o isolamento. Se você sente que essa relação, esse cara, né, ou essa pessoa com quem você se relaciona, essa mulher, enfim, primeiro entenda que todo mundo vive relação abusiva, assim. Um casal heterossexual, um casal homossexual, as relações abusivas, todo mundo, né? Profissionalmente, todo mundo vive relações, porque é uma lógica de como a gente se relaciona com o outro. Então, se sentir culpado o tempo inteiro, isso não é normal. Você sentir que você está se isolando, então assim, para o seu parceiro, para sua parceira, seus amigos não são legais. Seus amigos têm inveja da nossa relação. Sua família não gosta de você. Sua família não cuida de você. Ninguém presta, só ele. Gente, isso acontece em trabalho também, que é assim, eu quero ver onde você vai achar uma oportunidade como essa. Ué, em vários lugares. Em vários lugares. Então, se te isola, não é normal. Se faz você ter que trabalhar. O que é ter que trabalhar? A gente não considera o trabalho emocional. Então, assim, uma relação é uma troca. Se só tem você fazendo,
É você que cuida da casa, é você que tá o tempo inteiro pensando em como apimentar a relação. É você que tá o tempo inteiro. Mas o que você tá sentindo? Você ficou chateado? Mas o que aconteceu? Por que a gente brigou? Se você é responsável o tempo inteiro por fazer gestão daquela pessoa, da vida daquela pessoa, dos sentimentos daquela pessoa, isso é uma exploração. Então, isso é uma violência. O quarto ponto, se te causa uma crise de identidade. Se você já não se lembra mais quem é, você não sabe mais o que você gosta. A identidade, gente, é uma coisa muito séria. Assim, eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu não gosto que me tratem assim. Eu gosto de fazer um programa assim, assim, assado. Eu não gosto de vestir isso aqui. Eu gosto de vestir isso aqui. Se essa relação perverte a sua noção de identidade, você já não sabe mais quem você é uma questão. E se te faz ter ansiedade o tempo inteiro. Esse é o modo mais comum, assim. As pessoas sentem, eu tô ansiosa, não sei por que é. A ansiedade é sinal de perigo. Tem um perigo. E às vezes o perigo é emocional, né? Ele tá do seu lado, ele tá dentro de você. Então, se atentar a como você se sente. Se sente diante da outra pessoa, né? Esse da identidade que você falou é muito... Eu não tinha parado para pensar nisso, mas talvez ele possa ser o primeiro, né? Porque já é um sinal de que tá tudo errado. Você não se reconhece saber... mais, né? Não é nem se reconhecer só, mas você não saber do que você gosta e do que você não gosta. Isso já é um grande perigo, né? E você sacrificar o que você gosta, né? Porque, assim, é comum mulheres em relações abusivas dizer, mas ele não gosta que eu use saia. Mas, e você? Porque essa mulher, ela começa dizendo isso. Ele não gosta que eu use saia. Aí, 5 anos depois, ela tá assim, eu uso isso aqui, a gente veste qualquer coisa, né? Não, gata, 5 anos atrás você gostava de usar saia. Você não lembra? Mas por tanto tempo, parece outra vida. É o começo, né? Ou isso, num trabalho, que é assim, não, fulano não gosta que a gente fale alto. Fulano não gosta que a gente ria alto. Você vai deixar de rir, é como você se expressa. Você vai deixar de rir, porque... E aí, daqui a pouco, você se torna uma pessoa amargurada, uma pessoa mal-humorada, travada. Um e aí robô, né? Eu não sou assim, eu não era assim. São podas, né? Muito interessante. E olha, agora a gente vai para um outro assunto que tem tudo a ver com relacionamentos abusivos também, com a forma, né, com a nossa identidade, que é a autoestima. Existe uma definição básica sobre autoestima, que é a qualidade de quem se valoriza e está contente com o seu modo de ser, com o seu modo de se expressar e de viver, e, consequentemente, transmite confiança nas suas ações, nas suas decisões e julgamentos. Muitas pessoas, e aí principalmente mulheres, infelizmente ainda se olham no espelho e não gostam daquilo que vem, né? Seja pelo corpo, seja pelo look, e acabam preferindo evitar conviver em determinados ambientes sociais. Existe algum tipo de exercício, de cuidado que a gente possa trabalhar com a autoestima, mano? Eu amo esse papo de autoestima, porque eu acho que a gente não fala sobre o que verdadeiramente importa. Até quando a gente fala sobre beleza, né? Assim, até quando a gente fala sobre beleza, parece que a autoestima é eu estar com a pele perfeita. A autoestima é eu estar belíssima. E muitas pessoas estão belíssimas, vocês devem ver isso. Pessoas que falam assim, gente, mas você quer emagrecer, mas você tá perfeito. E a pessoa quer mais, não tá bom. Ela quer outra coisa. Porque não é sobre a imagem. Autoestima não é sobre a imagem. Autoestima é sobre quem a gente é. E se essa pessoa, ela foi ensinada que o valor é a beleza, porque é isso que as mulheres são ensinadas desde que elas nascem, que assim, a menina tem que ser bonita, o menino tem que ser inteligente, a menina tem que ser bonita, o menino tem que ser corajoso, a menina tem que ser bonita, o menino tem que ser poderoso. Só tem bonito, só resta bonito. No bingo da mulher é só bonita, 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 bonita. Pronto. E aí, quando você fecha o bingo, você também não ganhou. Entregou tudo. Perdeu tudo, perdeu tudo. E a autoestima, a gente não trabalha, né? Eu falo muito que a autoestima é autonomia e independência. Quando você é autônoma, e o que é autônoma? Eu sei quem eu sou dona do meu desejo, eu sou dona da minha vontade. Isso te traz um sentimento de tanta liberdade. Liberdade de você poder fazer o que você quiser com o seu corpo. Liberdade de você vestir o que você quiser, porque você não está preocupado com o que o outro vai achar. Isso traz autenticidade. Mas a gente acaba não falando sobre isso, né? Sempre que a gente fala de autoestima, é sobre isso, né? Assim, parece que você tem que estar, né, impecável, realmente. É sobre uma imagem. E eu acho que quem trabalha com isso, né? Quem vai vendo assim, é isso. Eu conheço mulheres lindas, perfeitas. Você fala assim, e ela não se vê dessa forma. Sim, ela se olha e ela vê defeitos, ela sente inseguranças.
Porque não é sobre a imagem, né? Então, trabalhar a autoestima é trabalhar o quanto você é dona dos seus desejos e o quanto você é livre para ser quem você é. E você acredita que isso é uma construção? Ou você acredita que, por exemplo, a gente sabe, né, que principalmente depois dos aproximadamente 30, 35 anos, a gente já tem ali um modus operandi, uma personalidade bem estabelecida. Como que uma pessoa que já tem uma determinada idade consegue resgatar, trabalhar, desenvolver? Porque é um processo profundo, né? É um mergulho dentro de si, né? Eu acho que o primeiro caminho para esse movimento é a rede de apoio. Você não vai ganhar esse jogo sozinho. Você não vai ganhar esse jogo sozinha de recuperar a sua autoestima. Você precisa se cercar de pessoas. Primeiro, as pessoas que você se inspira. Porque isso é uma coisa que todo mundo se ferrou. Nesse jogo, todo mundo se ferrou, homens e mulheres. Porque as referências que a gente aprendeu na infância, elas eram péssimas. Assim, dos meninos era o quê? Ser forte como super-herói, como o Homem-Aranha. Isso é péssimo, porque mostra o que é isso, que ele não pode ser sensível, ele não pode ter medo, ele não pode falar assim, eu salvar o mundo, eu tô morrendo de medo, eu quero chorar no travesseiro. Ele não pode. Então, o que ficou pro menino é isso. Herói, e pra menina é Barbie. E a Barbie é humanamente impossível. Aquelas dimensões, aquelas medidas, é impossível. Então, todo mundo teve referências problemáticas, né, que adoeceu. Então, o primeiro passo é busque outras referências. Então, assim, você segue pessoas que são parecidas com você? Parecidas, fisicamente mesmo. No primeiro momento, fisicamente. Segue pessoas que vivem uma vida parecida com a sua? O quanto que você ouve essas pessoas? Porque aí não adianta você seguir a Isa, porque ela é parecida comigo ou ela é quem eu quero ser. Mas aí a hora que ela engorda 2 quilos, ela já não presta mais. Então você não tá seguindo a Isa. Dizendo, nossa, que horror. Ela tá, né, então você não segue a potência da Isa. Então, o primeiro movimento é esse. E o segundo movimento é você ter relações com pessoas, com seus amigos, e aprofundar os papos. Aprofundar, ao invés de falar, e aí, como tá? Viajou? Separou? Namorou? Como é que você tá se sentindo? Nossa, você acredita que ontem eu fiquei tendo uma pira, eu fiquei com um pensamento e fiquei achando isso. Você já sentiu isso? O que você pensa? Vamos aprofundar as nossas relações. Porque aí a gente vai sentir que é normal a gente ser a gente. Porque o que a gente sente em grande parte do tempo é que não é normal a gente ser a gente. A gente tá errado. A gente precisa se adequar. Então, eu preciso me vestir apropriadamente. Eu preciso ter a aparência apropriada. Apropriada para quem? A próxima pergunta que eu ia te fazer, acho que você já respondeu brilhantemente aqui, que um passo importante que a gente pode dar, principalmente nos dias atuais, tendo, né, essa ferramenta na nossa mão, que é o celular, e que te leva para todos os lugares sem sair dali, é justamente isso, de você se identificar e saber quem você segue, né? Porque a internet, para te dar um gatilho, é 1 minuto, né? E muitas vezes você quer viver uma vida que nem aquela pessoa, né, que tá lá mostrando vive. Eu tava vendo ontem um desses rios que aparece, e eles estavam mostrando os truques que são feitos nas fotos e vídeos de comida. Então, assim, o frango que aparece lá, o cara com maçarico, um papel higiênico dentro. Um papel higiênico dentro com graxa de sapato para ele ficar. Quer dizer, a gente já tem as informações na nossa mão, né? Para saber que essa vida perfeita e fantástica não existe. Então, esse começo, por mais que pareça uma coisa óbvia, é muito importante você saber aonde que você... né? Porque isso é o lado negativo. Mas tem um lado positivo também, que você tem a possibilidade de seguir, de acompanhar, de se espelhar em pessoas que tenham um corpo parecido com o seu e que conseguem se vestir legal, pessoas que tenham um cabelo parecido com o seu e que conseguem usar esse cabelo de várias formas. Então, tá na sua mão o joystick, né? Você tem como cuidar da sua vida de forma saudável também. E isso é uma coisa que as pessoas não têm essa noção de que tá na mão delas. Elas entendem assim, como fazer? Assim, olha quem você segue. É uma coisa tão simples, né? Assim, olha quem você segue. Mas as pessoas não têm essa noção, porque não desenvolvem autonomia. Porque você fazer o follow... Gente, o advento hater... O que é o hater alguém que não tem autonomia? O cara te segue, mas ele tá lá comentando tudo que ele acha feio em você, tudo que ele acha... Gente, para de seguir. Você não gosta de mim? Tudo bem, para de me seguir. Essa pessoa, ela acha que ela... Não. Por que eu vou parar de seguir? Eu posso parar de te seguir.
Ou as pessoas falam assim, parando de seguir agora. Pra que você tá me avisando que vai parar de seguir? Então, esse conceito de autonomia, de que assim, eu sou livre para estar aqui e para não estar. A pessoa não tem. Então, por isso que é importante que a gente fale assim, a autonomia. Eu bato muito nessa tecla dessa palavra. É muito interessante você falar isso. E essa autonomia do controle dos sentidos, né? Se a gente for parar para pensar. Porque então é assim, vamos resumir aquilo que você já levantou a bola anteriormente. Tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve e as emoções que isso nos gera, isso vai para o nosso subconsciente, seja bom ou seja ruim. E isso vai gerar um programa automático que vai fazer a partir de um determinado momento, a gente nem se lembrar mais daquele tipo de informação que a gente captou, mas vai passar a aquilo ser a gente. E se a gente não tiver controle, a gente vira aquilo que a gente estava vendo e que a gente estava detestando, não é? Perfeito, perfeito. Que é a perda da identidade. É a crise de identidade, é isso. Você começa a ser uma outra pessoa que você não era e que foi o que o outro te causou. Então você começa a ser a cicatriz que o outro causou em você. E isso é muito problemático. E por isso que a gente tem que ficar de olho nas barreiras psíquicas, né? Assim, quais são as coisas que não nos afetaram diretamente, mas a gente sabe que elas podem nos afetar? Quais são essas coisas? Isso ainda não me afetou, mas isso pode me afetar. Né? Então, assim, um exemplo que eu tô com vocês. Você é da moda, você é da beleza, né? Assim, da pele. Eu já passei por situações com stylists, por exemplo, que a pessoa não sabia vestir o meu corpo. E aí, aquilo não me... As pessoas já me falaram coisas assim, mas para mulheres maiores tem que mandar produzir. Para mulheres maiores... E aí eu comecei a entender assim, isso aqui daqui a pouco vai começar a bater em mim com o sentimento de que é o meu corpo que tá errado. E não... Então, eu comecei a entender como aquilo poderia me afetar. E aí eu saí fora, falei assim, olha, obrigada, beijos, tipo assim, vá vestir outras pessoas, porque não vai tem vestir como. a Barbie. Vai vestir a Barbie, sabe? E beijos. Ou a beleza, né? Eu já recebi, que com o Instagram a gente recebe coisas, né? Eu nunca fui a dermatos, absurdos. Mas recebe assim, quer fazer uma lipo de papada? O que eu já recebi, absurdo, né? Quer fazer uma harmonização facial? Assim, eu não te conheço, jamais eu faria uma pessoa que me mandou um e-mail desse. Que loucura, né? E assim, eu nunca me liguei na minha papada. Aí quando a pessoa falou assim, eu tô com uma papada? Ih, caramba. Sabe? Que se a pessoa ofereceu aquele serviço pra mim, é porque, entende? Então, como algo extremamente indelicado, né? Que as pessoas não param pra pensar, né? Mas é exatamente isso. E aí isso começa a implantar, porque aí você começa se você não tiver autonomia, né? E não tiver essa capacidade de reconhecer, isso é super importante. E as pessoas acham sempre, e acham isso automaticamente, né? Porque, por exemplo, tenho certeza que assim como a gente, você passa por isso. Da pessoa tá, sei lá, sentada num restaurante com você e fala, você tá me analisando. Com a gente acontece direto. As pessoas acham que o Ia tá sempre julgando a roupa, sempre acham que eu tô avaliando, eu tô nada, tô descansando. Eu tô quase aposentando. Eu trabalho dentro da clínica, tô num almoço, eu não tô olhando pra sua pele pra imaginar o que você deveria fazer e tudo mais. Então, pior ainda é quem tá analisando e ainda sugere pra pessoa sem nem ter perguntado, né? É extremamente falta de educação, né? Totalmente, mas por que essa pessoa sugere? Porque tem pessoas que aceitam. Porque a pessoa pensa, é mesmo, tô com uma papada, que sorte. Plantou, né? Esse sentimento do assim, que sorte a minha que essa pessoa vai me dar uma lipo de papada. Nossa, que sorte que ela tá me dando de graça. Ela não tá me dando nada de graça, ela tá implantando uma insegurança em mim que eu não tinha. Ou, que sorte, nossa, é tão difícil vestir mulheres maiores, que bom que esse cara tá me vestindo. Que bom que ele tá aqui. Não, que bom não. Sabe, a gente ter essa noção de que isso não pode nos atravessar. Então, isso é autonomia, assim. Não pode me atravessar. Você não precisa ser barraqueiro, você não precisa nada. Mas é assim, bloque. Então, assim, bloqueei esse sentimento, essa resposta, né? E eu no começo da nossa conversa, Manu, você tinha falado que acabou que virou um clichê falar em gatilho. Explica pra gente o que é da onde surgiu o gatilho, qual que é realmente o conceito e a melhor aplicação para essa palavra. Gatilho é tudo aquilo que dispara uma crise sua, que dispara uma dor. Então, assim, você viveu uma dor de um luto. Esse é um trauma que você tem, o luto. E aí, quando você vê um filme que tem alguém que está passando por um luto, aquilo é um gatilho para disparar uma coisa que você estava lá guardada. Porque isso não tá o tempo inteiro exposto à dor que a gente sente. É isso, a gente segue a vida, porque a gente precisa seguir.
Então a gente não fica o tempo inteiro lembrando das nossas dores, das nossas inseguranças. Elas estão ali. Então, o que é a chave que abre essa portinha? Isso é o gatilho. Então, a gente conhecer os nossos gatilhos, isso é muito importante. Porque tem gatilhos que a gente conhece. Então, tipo isso. Se eu tenho uma situação de um luto que é, por exemplo, eu tenho uma questão com um cachorro. Então, eu não vejo filmes... Que sabe o filme que o cachorro morre no final? Que você já sabe, tipo aquele como é, Marley. Sim. Eu não vejo esses filmes, porque isso não vai me fazer bem. Então, eu não vejo esses filmes. Eu já sei disso. Mas tem coisas que eu não sei. Tem coisas sobre a minha questão com cachorro, ou com, sei lá, com imagem, com qualquer coisa, que eu não sabia. Eu não sabia que aquilo ia me doer, que aquilo ia me pegar. A gente descobre no meio do caminho. Então, conhecer os nossos gatilhos é um exercício que a gente faz em terapia. Porque em terapia, né, assim, e as pessoas também não entendem como que se faz terapia, que esse é outro clichê também, de terapia em dia. Assim, fazer terapia não é você falar assim, olha, eu tenho uma questão, eu tô sentindo isso. Deitar no divã, né? Deitar no divã e falar isso. Não, é falar assim, menina, hoje tá um sol, né? E o calor que fez hoje, não, aqui é surreal, muito. Isso é fazer terapia. Porque aí do calor, você vai falar, o calor que tá fazendo, nossa, aqui é muito quente. Igual quando eu morava na casa dos meus pais, que fazia calor, a gente ia pra piscina. Aí você já entrou. O calor foi o gatilho. Pra você falar sobre aquele dia da casa dos seus pais, que você viveu uma situação que você nem lembrava. Ó, lembrei disso aqui agora falando com você. Então, eu acho que nesse tipo de terapia, quando até o profissional levanta a conversa dessa forma, leva a conversa dessa forma, acho que é até mais fácil de acessar o subconsciente, principalmente das pessoas que costumam elaborar muito, né? Isso é psicanálise. Psicanálise é isso. Na psicanálise você não precisa vir com uma queixa. Ó, eu tô com a história pronta. Fiz aqui um roteiro do que aconteceu na minha semana. Não, fala aí da sua cabeça. A psicanálise é isso. Fale o que te vier à cabeça. Porque o que vai vindo, o gancho que você vai puxando, é uma aula de gatilho, gente. Psicanálise é isso. É a aula do... Isso disparou isso. E aí isso é trazido para a consciência. Né? Esse é o conceito da psicanálise. Né? Por isso que Freud é o pai da psicanálise. Porque ele que descobriu que o grande babado da vida é fazer do inconsciente consciente. O inconsciente está o tempo inteiro querendo se dizer. Está o tempo inteiro querendo se revelar. Então, assim, são os atos falhos, as coisas que a gente fala assim, não, doideira, quis falar outra coisa. Não, você quis falar aquilo mesmo. Esses movimentos que a gente faz se revelam. Também. Os sonhos são uma manifestação do inconsciente. Sempre por mais que eles não façam o menor sentido. Tipo, sonhei que meus dentes estavam caindo. Fazem total sentido. Eles não fazem sentido se você for procurar lá no fala dente que é morte, cai. Né? O Quando que significa? Cai, fala que é morte. Não, isso não existe. Nossa, eu já teria morrido várias vezes. Eu parei de ler, sabia? Só se for a morte dos outros. Porque Mas é ruim ler, porque você torna uma coisa que se implanta na sua cabeça. Minha filha, uma vez eu sonhei que eu tava numa casa, entrava um morcego pela porta, e eu fui, mas faz muito tempo isso. E aí eu fui ler e falou, morte de ente querido. Aí eu falei assim, se ninguém morrer, nunca mais eu leio. Ninguém morreu, graças a Deus. Mas eu não pego mais um livrinho desses de sonho. Mas você vê, olha que perigo. Olha o quanto que... Quando a gente tá falando da barreira psíquica. Olha o quanto que se implanta uma ansiedade em você. Isso podia te disparar uma crise de pânico. Porque, sei lá, você podia ter perdido alguém 2 meses antes e você ia voltar tudo aquilo, tudo aquela dor. Então, assim, essas interpretações de sonho de revista, gente, não vejam. Isso é mentira. Não veja. Em psicanálise, como que se daria isso? Você sonhou com morcego. Aí, assim, como é que foi esse sonho? E em psicanálise, é total sobre como você fala. Então, assim, você não vai falar assim, morcego. Ninguém vai ficar com a imagem do morcego. Morcego é o que aquilo já vem na sua história. Então, assim, morcego, o que essa palavra diz? A que você associa isso? E aí você vai falando, isso te lembra o quê? Mas qual a sua relação ao morcego? Aí você pode dizer Batman, ou você pode dizer rato. Então, assim, vai depender de como você vai construindo aquilo e trazendo uma mensagem cifrada. Porque é isso que o Freud fala, o sonho é uma mensagem cifrada. Quando você dorme, você produz coisas. Então, a sua resistência cai. Você pode produzir coisas, elaborar. Sonho é sempre resposta. Sempre resposta, encaminhamento. Você elaborou uma coisa, chegou numa conclusão. Só que aí, as conclusões que você chega, às vezes são dolorosas, às vezes são terríveis, são conclusões difíceis. Aí o seu cérebro não vai deixar você ter acesso a isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai cifrar. Então, você não sonhou com morcego, você sonhou com outra coisa. Foi o seu consciente que transformou em morcego. Eu posso te perguntar uma coisa? Uma consulta mesmo. A cara de pau. Não, é sério.
Amo. Sei lá, 8 anos pra cá, eu me deparei com um pânico absurdo de sapo. Mas é uma coisa assim, de outro planeta. Eu fui fazer fobia, né? Uma fobia. Eu fui fazer um trabalho na Nicarágua e quando eu cheguei lá, eu descobri que o hotel era empesteado de sapo. A gente tava começando a namorar e ele falou pra mim assim, você não pode deixar isso afetar seu trabalho. Ou você vem embora e fala que não vai conseguir, ou você supera isso. E eu nunca superei, na verdade, mas eu já levantei essa questão essas caixinhas de pergunta mesmo. Às vezes eu falo, alguém me dá uma ajuda? Alguém já passou por isso? E aí a galera... É muito comum ter esse pânico de sapo. Eu não quero que você me fale de onde que vem, mas qual seria uma linha de raciocínio para eu entender de onde vem esse pânico? É um pânico. Se você chegar para mim e falar assim, Ian, vamos passar o final de semana na minha casa de Teresópolis, a primeira pergunta que eu vou te fazer qual é? Ele pergunta se tem sapo. A primeira pergunta, você entendeu? Pode estar assim no meio do deserto que você sabe que não vai existir Tanto sapo. é que o pessoal que viajou comigo, né, a galera toda, fotógrafo, maquiador, a equipe, isso foi piada 2 minutos, porque todo mundo ali viu que o negócio não era brincadeira. Então, assim, o que você acha que pode ser um início de uma história para eu resolver isso? Você vê, é muito... Eu amo o inconsciente, porque eu acho que ele se revela de uma forma tão bonita. A resposta tá aí, no que você falou. O sapo é a representação da forma como você lida com o quanto você coloca barreira nos seus incômodos. Você viveu ali o sapo. E aí, olha o que você falou. Você tava começando a namorar ele. Você tava num trabalho em que você tinha que decidir se você ia embora ou se você ia sustentar. Você tinha que tomar posições. O sapo foi ali uma representação daquilo que invade, daquilo que é asqueroso, daquilo que é nojento, daquilo que é o incômodo. E você ali não pôde fazer nada com aquilo. Você ficou paralisado. Então, acho que isso diz sobre como você vem lidando, como você lida com as coisas que te são asquerosas, que te são peçonhentas. Como você lida com isso. E a minha avó tinha morrido muito pouco tempo atrás. Entendeu? Olha como isso não tem nada a ver com o sapo, percebe? Tem nada a ver com o sapo, não é o bicho. Não é porque o sapo é, não sei o que, a perereca. Não é sobre o sapo. É sobre o quanto que o medo sapo... que você tem de lidar com essas coisas. Com essas coisas. Não, tudo bem, isso eu já sei, mas como que eu posso... Eu já sei, eu assumo, mas como que eu posso... Agora vai baixar como que eu posso... a hipnóloga como que vai eu posso fazer. tratar isso? O que eu... Como que você trata isso na sua vida? Eu vou ter que pegar um sapo? Não é sobre isso. Terapia de exposição. É sobre como que você, quando você acordar amanhã de manhã e você tomar um café e o café tá frio, você vai dizer assim, esse café tá frio, eu não quero. É o quanto quando você for almoçar no restaurante e o seu prato vier errado, você dizer, olha, esse prato não foi o que eu pedi. É sobre o quanto você, num trabalho, você fala assim, não, você não vai falar assim comigo. É sobre o quanto você se posiciona. Quando você conseguir fazer tudo isso, o sapo já não vai mais te atormentar. Você acha que eu dou muita importância pro sapo, então? Não, eu acho que o sapo é a representação. É uma figuração. É, exatamente. Eu quero saber como que eu vou resolver esse pânico. Você não está me ajudando. Ela acabou de explicar. Ela acabou de explicar. Pra você tem não que lida, na vida. Você não consegue falar que você não gosta, que você não quer aquilo. Em situações desconfortáveis, você não consegue manifestar. Você acha que você se impõe na vida? Sim. Bom, cuidado com o que você vai falar também. Às vezes ele se impõe um pouco demais. Me imponho. Não, tô brincando, mas... Não, às vezes você se impõe demais, você não se impõe, você reage. Reajo muito. Então pronto. Tá vendo, gente? Olha, a inteligência mental é uma coisa. Viu, Manu? Muito obrigado. Você não pode voltar a atender? Vou ter, por favor, com o telefone de contato, o endereço. Muito Vambora, interessante. a gente faz uma troca, você me veste. Vambora. Se eu você tirar o meio do sapo... Mas super importante a gente reforçar aqui que, primeiro, a gente falou de pânico, que é uma palavra leiga, mas o nome certo é fobia. E outra coisa que a gente tem que sempre dizer para as pessoas é que não é frescura. Assim como a crise de pânico também são níveis de ansiedade, né? Picos de ansiedade. Fobia também é um nível de ansiedade, não é? Sim, você me corrige? É que a fobia tá ligada a um objeto. A fobia é sempre ligada a um objeto. É o sapo, é o escuro, é o cachorro, é uma cor. Ela é ligada sempre a um objeto. É algo que realmente é injustificável, é né? Mas que pra pessoa é totalmente irracional. real. A pessoa sabe que o sapo não vai matar ela. A pessoa sabe que o escuro se for venenoso, não vai... mata. É, verdade. Mas eu tenho uma amiga que tem fobia de banana. Eu tenho isso, sabia? Você tem? Não tenho fobia, eu tenho nojo. A Malu da Preta. Tem a Malu tem pânico a banana. Eu tenho, eu não boto nem a mão.
De coisa mole, então. Não, Tem um nome? Banana é mole aonde? Amor, quando tá madura é mole. Não, gente, por que vocês estão rindo? Coisa mole. Eu tô Banana sendo é mole, super banana é sério dura. aqui, ó. Não, mas tem a tripofobia também, que são as duas bolinhas. Sim. Tem aqui a gente tem os vídeos lá do transplante capilar. Tem, muita gente horrível. que fala... "Por que Resumindo, você a cabeça postou da gente é uma loucura, né? Porque tem gente que tem prazer em ver espremer espinha. Eu amo, eu gosto. Olha lá, tá vendo? Mas você sabe por quê? Porque tem liberação de... Você tem muita gente que tem prazer em ver o processo completo. Então, eu já li sobre isso. Então, você gosta de ver o processo, porque você sabe, né? Em algum dia você já sabe que vai ter a extração e que aquele processo vai ficar limpo, né? Que você vai ver o poro ali abertinho, limpo, que saiu aquilo. É igual ver um parto. Você pega um vídeo de início de parto, você quer, se você não tiver medo de sangue, Eu acho péssimo você também. quer ver logo aquela criança sair, porque você quer ver completar. Aham. Tem até gente que usa isso como gatilho, tá? Então, por exemplo, De marketing. vai fazer um vídeo e começa o vídeo iniciando um processo, tipo, sei lá, uma receita básica, falando de qualquer outro assunto, porque a gente inconscientemente tem liberação de dopamina, essa vontade de querer ver o processo completo. Eu gosto de unha. Quando tá fazendo a unha, sabe? Essas de gel eu acho o máximo. É o processo completo, porque Sim, você fica preso. sim, até- aquele Não, vídeo que mas você a quer ver pessoa até o tem prazer final. em ver uma espinha sendo espremida, amor. Eu sigo um Instagram de limpeza de tapete. Eles Isso mostram também é uma trend, né? Isso. um tapete bem sujo, assim, e você vê todo o processo. É satisfatório, Tchau, né? gente. Chega, vamos começar a falar das loucuras Os aqui. virginianos não entendem isso aqui, signo. Capricorniano. Ah lá, signo de terra. A gente gosta de uma coisa arrumadinha, limpinha, né? Pois é. Vamos falar mais um pouquinho de relacionamento? Vamos falar mais sobre a gente aqui. Deixa abaixo, né? Não vamos falar mais. Não, a gente vai falar de relacionamento. E, Manu, eu quero puxar o assunto de um livro que é o Complexo de Cinderela, que é da autora Colleen Dowling, que fala justamente sobre esse desejo inconsciente de mulheres serem cuidadas e protegidas por um companheiro idealizado aí na imaginação, e geralmente iguais os verdadeiros príncipes encantados aí, os hipotéticos, na verdade, príncipes encantados dos contos de fada. O livro, ele traz uma pesquisa que evidencia, né, estudos sobre o medo de mulheres têm diante da própria independência. A gente falou muito desse processo de autonomia e como que você enxerga isso na construção da mulher. Isso tem que começar desde a infância. Tem que ser algo radical, porque a gente, por exemplo, eu e o Ian, nós temos exemplos, especialmente ele hoje, a gente vê isso de mulheres tendo, essa nova geração, tendo suas filhas, e existe essa dicotomia. A avó fala uma coisa, aí a mãe tá falando outra, porque são gerações completamente diferentes. Então a avó quer apresentar ali um vídeo da Cinderela, da princesa, que não sei o quê, e tem as mães que ficam naquela coisa, poxa, mas eu vou aceitar a opinião da avó, ou eu vou fazer aquilo que eu tô lendo a respeito, que minha filha não pode acreditar mais no príncipe. Como fazer? Tem um jeito certo de fazer isso? É na infância ou é só depois? Como que é? Sendo que essa mãe foi criada de acordo com a avó, né? Quer dizer, a cabeça da mãe também é uma loucura aí no meio. É um exercício de educação. Eu amo esse livro, eu fiz uma leitura dirigida dele. Eu acho que ele é muito importante para as mulheres, porque ele trabalha essa ideia muito radical, que a gente pensa assim, quem tem medo da independência? Independência não é incrível? Independência não é a coisa mais legal do mundo? Não, assusta. Quando você sabe que assim, é você por você, é você que vai conquistar, mas é você que vai segurar o BO também, assim. Isso assusta. E traz esse conceito de dependência psicológica, que é um conceito muito interessante. E aí eu acho que uma resposta pra isso é o filme da Barbie, né? Assim, eu amei. Vocês viram o filme da Barbie? Não. Ah, muito legal. Vejam, muito legal o filme da Barbie. Eu achei que era igual o show da Beyoncé. O que tava todo mundo vendo. Não, saturou um pouco, porque as pessoas ficaram muito Na emocionadas. verdade, eu ouvi muito sobre o filme e a gente não foi ver. Ainda não fomos. Mas vale a pena, é Vale. legal. Por quê? Porque o filme da Barbie é exatamente isso que você falou. Ele é uma retratação. Uma retratação de ele. Ele se retrata com a mãe, com a avó, com essa avó. Porque mostra justamente essas gerações. É a filha que acha que Barbie é uma... Ai, que coisa absurda, Barbie faz mal a gente. E a mãe que é apaixonada pela Barbie. E a Barbie, que é ali uma mulher que pensa.
É a Barbie que tá trazendo. Então, assim, essas 3 gerações estão se conversando. Então, acho que o exercício é trazer diálogos, né? Assim, eu, no meu processo, eu tenho uma irmã e a gente é muito esse processo do autoconhecimento, do entender como as coisas nos afetam. E quando a gente começou nesse processo, nós duas, a gente foi falando com a nossa mãe. E aí a nossa mãe, hoje minha mãe é toda descoladona, minha mãe fez tatuagem, minha mãe, hoje ela entende, ela entende coisas sobre feminismo, hoje ela se percebe empoderada, ela dá vários fechos no meu pai, então, assim, ela foi se colocando a partir das coisas que eu e minha irmã a gente ia falando. E aí ela foi também começando a colocar pra minha avó. Mãe, você lembra que você fazia aqui? Lembra aquela história que a gente viu? Você estava errado, você não podia ter sido tratada assim não. E aí minha avó também foi se colocando. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa é trazer esse diálogo. Porque o que acontece é uma ruptura de gerações. A gente acha que a nossa mãe, não sabe de nada, você está ultrapassada. E que a nossa avó piorou, né? Então, assim, como que a gente traz isso para um diálogo? Porque, assim, todo mundo viveu as mesmas dores. A nossa mãe, a nossa avó e a gente vivem as mesmas dores. Ser oprimida, ter que se adequar. Como que a gente dialoga com isso? Então, acho que é um exercício de conversar, né? E é tão recorrente, eu recebo muitas pacientes que vêm relatando isso. Eu recebo as mães que estão com as filhas pequenas e falam, imagina, se eu fizer tudo que minha mãe fazia na minha época, imagina o que vai ser da minha filha, que não sei o quê. Como se ela fosse, né, como não tivesse dado certo. E ela deu certo, sim, né? Ela tá ali, tá tudo certo. Mas existe esse contraste. E ao mesmo tempo eu atendo as mais velhas que falam assim, não, quando meu neto fica comigo, eu faço tudo que eu quero, mas eu faço escondido, porque senão minha filha vai ficar brava e tudo mais. Eu acho que realmente falta esse tipo de diálogo, porque também é ruim a gente... se você simplesmente bloqueia e fala assim, não, tudo que você quer propor para o meu filho não faz mais parte, né, do que a gente considera como verdade. Acho que a avó ou o vô acabam se sentindo meio que excluídos daquele processo, né? E é ruim para eles também, né? A gente meio que nega aquilo que eles fizeram, né? Isso, eu acho isso muito problemático, essa ruptura de gerações. É claro que a gente sabe que tem coisas que antigamente eram aceitáveis, né, assim, preconceitos, vários preconceitos que eram naturalizados, né, e que, não, isso a gente não pode reproduzir, a gente não pode passar pra frente. Mas certas práticas que são práticas, é isso, do modo de ser de cada um, né, assim, sei lá, minha avó gosta de ver o programa da tarde, pô, eu acho o programa da tarde mas assim, ela gosta de ver, eu sento lá, eu vejo com ela, menina, que loucura, aí você vai se engatando pela fofoca, sabe assim, menina, mas separou, fulano, loucura, mas também aquele marido dela, né? Não, você acha igual o programa da tarde, mas você consome a fofoca no seu celular o dia inteiro, né? Mas porque a fofoca do celular, eu acho que ela te dá a liberdade de você... Como que o Instagram de fofoca faz? Coloca lá a notícia. O que acham? O Instagram nunca diz a opinião. Ele joga teoricamente, bola, né? Ele joga fósforo. O título é super tendencioso, né? Mas... E, aí eles escolhem as fotos exatamente tendenciosas e botam assim, o que vocês acham? O programa da tarde já vem embutido com a opinião já da vem pessoa. A rede de comunicadores fala discutir a vida alheia, né? E geralmente é só close errado, né? Só falam close errado. Aí... Então, se eu acho que a minha avó é uma idiota, você acha, nossa, avó, que você vendo essa coisa, que idiota isso. Eu não me aproximei, eu não dialoguei com ela, eu não conversei, eu não implantei ali a minha opinião também, assim, gente, mas a mulher falou isso, mas o que ela tem a ver com a vida do outro? Gente, mas que absurdo, ela falando que a mulher engordou, nada a ver, achei sem noção. E aí minha avó vai pensando, sabe? Então acho que é esse movimento, a gente não achar que a outra geração, tá caduca, tá louca, tá... Não, a gente pode trocar, né? É frutífero. E ter esse tipo de comunicação, né? Outro ponto de comunicação que vale a pena a gente reforçar aqui, e que é um ponto que eu sei que você levanta muito nas suas redes sociais, é sobre o gaslighting. Falei certo? Sim. Então, tanto os homens quanto mulheres podem sofrer disso a qualquer momento da vida. E para quem não sabe, o gaslighting é um tipo de violência psicológica e emocional que geralmente acontece e pode acontecer, na verdade, em relações familiares, profissionais e até em relações de amizade, né? Contudo, tem uma pesquisa que é realizada pelo REACH Recursos Humanos que mostra que 3 em cada 4 mulheres sofrem de gaslighting no ambiente profissional. Quando o manipulador costuma falar coisas como você enlouqueceu, não foi assim que aconteceu, você é muito sensível, para tentar convencer a vítima de que ela está errada. E após essas afirmações, ele conta o lado dele da história como se fosse a única realidade.
Manu, geralmente, no consultório, na sua prática, né, no dia a dia, no seu contato com as redes sociais e com seus seguidores, você vê isso acontecer muito, esse tipo de manipulação, de violência? É uma violência psicológica, né? E é uma violência muito séria, porque ela constrói uma outra realidade para você. Você entende que você não tem condições de julgar aquilo que está acontecendo como certo ou errado. O manipulador, o agressor, ele constrói uma outra realidade para você. Então você perde a sua percepção do que está acontecendo. Então isso é muito comum. É muito comum, geralmente a gente vê que as pessoas percebem que elas sofreram essa violência depois que elas saíram. Porque aí depois falam, gente, onde eu estava com a cabeça? Sempre que tiver essa pergunta, onde eu estava com a cabeça, volta lá que você vai ver que você estava com a cabeça sendo violentada por alguém. Porque por que você não podia ver aquilo? Mas é sinônimo o gaslighting é sempre um sinônimo de relacionamento abusivo? É a mesma coisa ou não? O gaslighting é uma das violências de um relacionamento abusivo. Tá. O gaslighting é uma violência psicológica em que você tem o seu senso de realidade deturpado e você passa a duvidar daquilo que você vê, que você percebe. Gente, um exemplo clássico de gaslighting, que é um exemplo grotesco até, é quando a mulher pega o print, a conversa da traição, e ele fala, não, você não viu isso, você acha que você viu. Não, isso não aconteceu. Não, isso é uma conversa antiga. E aí você fica assim, não, mas eu vi, era desse ano. Será que eu vi errado? Será que eu exagerei? Isso é um exemplo grotesco. Mas os exemplos menores, é isso, é assim, não, eu te avisei, você não se lembra? Não foi bem assim que eu falei. Não, eu acho que você tá de TPM. Não, eu acho que você tá descontando em mim uma coisa que eu não... E aí você passa a se sentir, eu tô enxergando tudo errado, eu entendi tudo errado. Teria uma tradução para gaslighting, tipo... A tradução que eu dei livremente é o "cê tá louca". Que é esse sentimento, porque é isso que é dito. Assim, não, você tá doida. Eu acho que é importante a gente, tá né, trazer essa... Eu fiz isso. Eu não sei se tá no livro isso ou se eu fiz num vídeo que eu fui fazendo as traduções. Como que a gente... Porque tem todos esses nomes, né? Assim, gaslighting, Hoover, vários nomes que a gente trouxe de fora e que isso acaba dificultando, porque a mulher não entende. Não consegue se identificar com aquilo. E aí eu fui traduzindo, assim, botando traduções... Você tá delirando. E eu coloquei o "cê tá louca", bem escrito assim, tudo juntinho, "cê tá louca". Porque isso é o que se diz, né? Você tá louca. Que é muito o que você falou, o exemplo que você deu, né? Mas vamos conversar. Isso é um outro exemplo de gaslighting. Porque assim, a pessoa te fez uma coisa ruim pra você reagiu daquela forma, pô, não sei o que... Mas podemos conversar. Calma. Parece assim, a realidade não está sendo violenta com você que tá surtando. Então, isso é gaslighting. E é a mesma coisa que passivo-agressivo, né? Essa reação. O que é o passivo-agressivo? Que também é uma trend, né? Sim. Não, o passivo-agressivo, ele não tem a ver com gaslighting, porque o passivo-agressivo é uma forma de reagir. Então, assim, é muito mais sobre como a pessoa se coloca e como que ela comunica o incômodo dela. Que ao invés dela comunicar dizendo assim, não gostei do que você fez, ela vai dizer assim, mas você também, né? Só faz isso, né? Então, isso faz com que você entenda, a pessoa para quem o outro está dizendo dessa forma, fica assim, não entendi. Sabe assim, é fã ou hater? Mas você tá falando sério ou tá brincando? Mas vamos conversar sobre isso. Então é uma forma da pessoa comunicar o incômodo meio sob forma de espetadas. E não sob forma de costuras. De vamos entender aqui, vamos costurar, resolveu, dissolveu. Então é muito natural, é muito comum que quem seja passivo-agressiva é justamente a pessoa que não conversa sobre as coisas que doem nela, que não elabora as coisas que doem nela. Porque é mais trabalhoso. É mais trabalhoso você falar assim, olha, não gostei quando você falou assim comigo, achei que teve isso. Ela tá mais exposta. Você tá mais vulnerável. Entendi. Agora você dizer, você também adora fazer isso, né? Você sai meio assim, meio debochadinho. Só que não elaborou nada e vai se replicar. Ô Manu, você falou uma coisa que é, toda vez que você se perguntar onde eu estava com a cabeça, você vai conseguir identificar o momento que você viveu. Mas e quem tá vivendo essa violência? Qual seria, assim, um primeiro passo? É crime, né? Isso é muito importante também, assim, de dizer que nós não estamos dizendo aqui de uma frescura, do mesmo modo que a gente fala de saúde mental, que a gente fala assim, olha, é um adoecimento psíquico, a gente precisa levar a sério depressão, ansiedade, síndrome do pânico, igual a gente leva a sério gastrite, igual a gente leva a sério doenças do corpo, a violência psicológica também, assim, não é que, é o jeitinho dele,
É porque ele não tava num dia bom. É porque ele é ariano. Eu sempre dou esse exemplo do signo. Os arianos, tadinho. Não é ariano e porque escorpião, coitados. E escorpião. Eu ia dar o exemplo dos... Eu sempre dou ariano e escorpião. É babado. Ou gêmeos também. É mesmo. Não, fala gêmeos, gêmeos não. Os gêmeos saem de Bipolar. de maluquito fresh. De bipolarzinho. Não dá pra gente dizer que é isso, que é o jeitinho. Não, isso é um crime. É um crime, é isso, tá lá, é detenção de 6 meses a 2 anos, violência psicológica. Então, assim, hoje a violência psicológica, ela tá na Lei Maria da Penha. Então, assim, isso é sério, não é uma brincadeirinha. Então, como que a pessoa percebe hoje? Ela precisa pensar como ela justifica as coisas que ela se sente mal. Então, assim, ela se sentiu culpada, ou ela se sentiu equivocada, ela se sentiu errada. Porque o que ela percebe é só ela. Como ela se sente. A pessoa não consegue perceber assim, o outro foi violento. Não, ela percebe assim, tô culpada, senti culpa, nossa, desculpa. Fica nessa lógica do justificando. Ele fez isso por causa daquilo. Então, começa a perceber, se você está justificando muito o outro, qual a responsabilidade que esse outro está tomando dentro dessa relação? E se ele não se responsabiliza, o que ele está fazendo? Qual é o tipo de comunicação dele? Então, acho que aquilo que a gente falou, né, dos 5 sinais, de perceber como que você se sente dentro dessa relação. Relação, gente, qualquer relação. Amizade, família, trabalho, relacionamento, é para ser um lugar de tranquilidade. Não significa que não vai ter discussões, mas se é um lugar de tensão, sabe, assim, numa relação amorosa, quando você tá em tensão o tempo inteiro, tipo assim... Tá sempre na corda bamba. O que ele vai falar? Será que ele gostou? Será que ele não gostou? Isso acontece em trabalho também. Se você vive uma relação de trabalho... Você não gosta? Será que... Olhou estranho. O que significa aquela olhada? Quando olha daquele jeito... Isso não é normal. Eu pensei 10 vezes aqui onde eu tava com a cabeça agora. Em vários momentos. De coisas que você foi vivendo assim. Identificação, né? Acho que todo mundo já viveu em algum momento esse tipo e é isso, não... Parece que não levanta o alerta, né? Assim, por isso que é importante a gente ter momentos como esse, com você, tão especialista nesse assunto, porque tenho certeza que quem está nos ouvindo até incentiva todo mundo que se sentir à vontade de comentar aí no vídeo, nos posts, que eu tenho certeza que está muita gente se identificando com essas... Não, foi uma conversa pontos, cheia né? de dicas, né? Cheia de dicas, e assim, o fato de você entender que não é frescura já é um grande começo. Né? Porque muita gente fala, isso é falta do que fazer, isso aí é falta de uma trouxa de roupa para lavar. Tem essa história, né? Minimizar, então, né? Minimizar, principalmente superar essa... Então, assim, foi uma conversa maravilhosa que a gente tá chegando ao final dela, porém, como a senhora estreou esse novo momento do Sala de Espera, você vai ser a nossa cobaia. No último quadro. Desse podcast tão maravilhoso que se chama Especialista em Poucas Palavras. Então a gente vai soltar um tema e você vai ter que não necessariamente falar a primeira coisa que vem à cabeça, mas... Pode falar a primeira coisa, porque a primeira coisa é psicanálise. Você acessa o subconsciente. Tá vendo aí? Ó, já se prepara. Agora é a hora que fala as barbaridades. Pode começar? Pode. Não tenho uma rede de apoio. Quem pode me ajudar? Você mesma. Você mesma é responsável e é capaz de construir e costurar a sua rede de apoio. Aquela poucas palavras, falou no mesmo. Porque você fala você mesmo, fica assim, problema seu. Próximo. Não. É competitiva, né? Próxima. Não, você mesma costure as redes de apoio. Você acabou de falar aqui uma coisa muito importante. Comente aqui. Comente aqui nos comentários. Quem tá assistindo, tá sentindo uma coisa, comente. Você vai ler os comentários das outras pessoas. Responda o comentário da outra pessoa. Pode surgir conexões incríveis dali. Porque você vai estar conversando com uma pessoa estranha, mas totalmente íntima, porque ela tá sentindo a mesma coisa que você. Já mandaram a gente tirar a flor que tinha aqui atrás. Você acredita no comentário? Mentira. Olha, acessou uma coisa subconsciente dele. Você viu que ele veio com a flor? E tem uma coisa muito louca também, que eu aprendi muito isso trabalhando com pessoas famosas. A gente, né, tem a tendência a não se apegar aos elogios, mas faz uma crítica. Então isso também é um processo de amadurecimento, né? De você entender, tem 1000 pessoas falando bem da roupa e aí vai uma lá e fala mal. Quer dizer, você vai lembrar daquela pessoa. Então, eu lembrei da crítica da Flor. Eu não lembrei de vários comentários que falaram, putz, que programa legal,
Então, assim, isso é um exercício também, né, Manu? Porque a gente tem muito, o que movimenta a gente, e a psicanálise nasce daí, é que o nosso maior medo de qualquer pessoa é o medo da perda de amor. Então a gente imagina que aquela pessoa, se ela falou isso e não gostou da flor, será que todas as outras também não gostam de alguma coisa e um dia elas vão dizer que não gostam de alguma coisa e vão deixar de gostar de mim? A gente fica sentindo que a gente é responsável o tempo inteiro por fazer o outro nos amar. Não é possível, você não vai ser capaz de fazer o outro te amar, porque você simplesmente não é capaz de fazer alguém deixar de te amar. Se alguém deixou de te amar, essa pessoa nunca te amou. Existem pessoas que te amam aí, que te amam você com a cara bonita ou com a cara feia, você legal, você mal-humorada, você no seu Mercúrio retrógrado e você na sua lua cheia. Essas pessoas te amam, elas não vão deixar de te amar. Então, a gente construir a certeza de que a gente é amado pela nossa rede de apoio, qual é essa rede? É isso, às vezes são duas pessoas. É isso, é uma pessoa que você viveu uma história lá e é a sua avó. Você é amado. Você não precisa mendigar o amor de ninguém. Isso muda totalmente, porque a gente olha pro outro e fala assim, quem é você? Você é quem? Você... Assim... Por que eu tô pedindo, né? Não dá pra pedir amor, né, dos outros. É muito bom. Uma aula, hein? Vocês estão prestando... Como vocês podem ver esse quadro em poucas palavras. Amor, mas cada palavra é valiosa. Essa frase, só esse corte aqui, gente. Só esse corte aqui, se você... em poucas palavras, se você colocar esse corte e colocar como mantra... Diariamente isso entra no seu subconsciente, amor, nunca mais, não Ou é? então a gente pode editar e deixar você mesma. Não, não faz isso! Olha, gente. Ai, você quer sacana, chocar, né? Manu, em caso de uma crise depressiva grave e que a gente sabe que infelizmente as pessoas chegam a questionar se vale ou não a pena continuar a viver. Para quem eu posso ou devo ligar? Acho que a primeira pessoa a ligar é alguém da sua rede de apoio, uma pessoa muito próxima. Em caso de você não ter essa pessoa, é isso, ligue pro Centro de Valorização à Vida, ligue pro seu psiquiatra, faça uma relação médica com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo íntima, de modo que você fala assim, cara, eu posso te ligar, quando a coisa apertar, eu posso te ligar, e as pessoas falam assim, pode, e você ter a liberdade de você, eu já atendi pessoas 3 horas da manhã, eu já atendi pessoa meia-noite, eu já atendi pessoa na delegacia. Eu já fiz esse movimento, porque você precisa ter alguém que você pode contar mesmo. Então, assim, construa essa relação, ou é isso, se você não tem essa rede aí, Centro de Valorização à Vida. 188. 188. Entendeu a resposta que eu tinha que ser? 188. Aquele prático, né? Errou a resposta. Esse sentimento ruim que eu sinto hoje vai passar? Vai passar. Vai passar. Porque você passou por todos os outros momentos ruins. Isso é muito... A gente não pensa nisso, né? A gente passou por todos os outros momentos. Esse dia eu tava vendo um post que era assim, 91% das suas preocupações jamais se materializaram. Quantas noias a gente tem? Gente, eu gastei neurônios pensando nisso. Então, sim, vai passar. Pode cortar tudo. É interessante isso. Eu tô relendo um livro que eu li há muitos anos atrás que fala do poder do agora. E que ele fala o quanto que a nossa mente, para sobreviver, ela fica criando essas questões. Ou ela levanta memórias do passado, ou ela joga projeções do futuro. Porque se a gente focar no agora, ela deixa de existir. Ela tem a sensação, o ego deixa de existir, né? E a gente sente que vai deixar ali a gente parece que tá preso a isso, né? Ou ao futuro ou ao passado. E isso é muito poderoso isso, assim, viver o agora. Porque o agora não tem... Alguém tem um problema agora? Sim, agora. Ninguém tem... Quando eu chegar em casa, eu vou ter um monte de problemas. Agora eu não tenho problema nenhum. Nesse instante, Nesse instante. Então, se todo mundo pensar assim, agora, nesse instante, nesse minuto, eu não tenho problema. Pode dizer que você tem, assim, uma calcinha apertada, um negócio... Mas, em geral, é muito difícil. A vontade de fazer xixi, que eu tô morrendo aqui, mas eu não vou levantar. Isso aqui, mas é isso, você deveria. Eu vou fazer aqui, ó. É o sapo, não é? Tá vendo? Amor, se eu levantar em todo bate-papo aqui, vai... Ele já levantou. Ele já fez, em 40. Manu, ele já fez assim pro convidado. O convidado falou, quem foi? Eu tô com problema. Pra quê? E ele querendo ir levantar pra ir no banheiro, só que ele tava com vergonha de falar. Tá com torcendo aqui. Banheiro, amor? Não, tô brincando. Vai, a Rafa? Não. A Rafa Kalimann. Foi a Rafa? Foi. O que foi?
E eles ficam E eu assim, ó, porque eu não queria perder também o fio da conversa, entendeu? Que tava muito boa. Olha o sapo. Agora Mas olha essa coisa de não querer perder. Isso é o maior adoecimento, é o sentimento de que eu não posso perder. Porque assim, você não queria perder a conversa, mas você perdeu o xixi. Alguma coisa se perde. Você perdeu o conforto. Xixi aqui Mas, não, hein? amor, se você falar que se eu fizer xixi aqui, o medo do sapo acaba, Não. eu faço xixi Não nessa vai, sala não vai inteira. acabar assim. Não leve pro literal. Não, eu também não queria, eu também não queria cortar o raciocínio dela, porque ela tava contando uma história, assim, infindável. Mas ela percebeu. É. Mas muito bom, né? Você não queria cortar o raciocínio, mas você ficou fazendo assim. E assim, ó, foi pior. Entende? E ela começou a me olhar assim, sabe, quebrando o pescoço, coitada. Ela falou, o que foi? Eu falei, tô fazendo xixi nas calças. Ela falou, vai. Muito bom. Próxima pergunta. Eu vou estender essa pergunta, tá? Mas tudo bem. Devo bloquear meu ex? Eu amo essa. Esse é meu lema. Ex bom é ex bloqueado. É. Esse é o meu lema. Porque ele é ex por algum saudável, motivo. né? É ex por algum motivo. E outra, gatilhos. Lembra que a gente falou gatilhos? E as barreiras, Você né? super bem resolvido agora. Vamos botar que foi um relacionamento legal, que terminou por algum motivo, gente. Ninguém termina legal, né? Termina que por dia algum lindo, motivo. vou terminar. Se você deixa aquela via aberta, qual vai ser o seu gatilho? Um dia que você estiver mais tristinho, você vai escrever pra ele. Então vamos bloquear pra já E resolver aí isso. sumido. Ou o dia que você sabe que ele vai te procurar, porque ele vai saber qual é a hora de te conectar. Então bloqueia. Então, esse é meu lema. Ex bom é ex bloqueado. E se virar Tá vendo? amigo? Você me julga porque eu já bloqueei alguns ex até hoje Mentira. bloqueados. Não, é porque eu virei ex dos meus... Eu virei amigo dos meus ex. Olha, maravilhoso. Eu virei amigo. Um morreu, Virei ex não sei dos nem meus onde que amigos. tá, mas os outros eu virei amigo. horror. É porque eu sou 880, como você já pode nossa, perceber. gente. Eu virei muito amigo dos meus ex. Mas, inclusive, né, enfim, é uma coisa super particular, mas um dos meus ex a gente terminou e continuou tendo muito relacionamento, porque virou relacionamento profissional. E rompemos agora o profissional também. E eu falei isso pra você. Eu senti que eu tava fechando um ciclo não só do relacionamento profissional, mas um ciclo que acompanhava, porque eu justamente não tive o luto do final do namoro. O final do namoro acabou, a gente virou amigo, entendeu? Sim. Então agora eu vou bloquear. Ai, que horror, não. Demorou. Depois de bloqueia. 11 anos, bloqueei. Bloqueia, vai ser bom. Mas Eu isso é estimulo- regra ou é só quando te afeta ainda? Não, Ou pode ser só nos primeiros anos? Eu gosto de dizer que é regra, porque assim, nunca falei em ouvir histórias que assim, não, meu ex olha, depois a pessoa, lembra que eu te falei aquilo? Realmente, a pessoa, não sei o que, eu falei, então, né? Te falei. Eu fico assim, Então mesmo? eu vou manter os que eu tenho bloqueado. Mantém. Você Melhor nem teve coisa. ex, Daniel. Seu Porque você primeiro não sabe. e único namorado sou eu. Olha aí, Canceriano possessivo. adora acreditar nisso, né? Que bom. Nossa, a última Mas ó, vez você faz deu bem. uma resposta muito boa, ou inconsciente. Você falou assim, eu virei, no seu ato falho, eu virei ex dos meus amigos. Talvez pra você, era tranquilo, que você queria falar, eu virei amigo dos meus ex. Mas saiu ex dos meus Mas, amigos. amor, eu tô num momento da minha vida que eu tô virando ex de tanto amigo que você não tem ideia. Mas que bom! Olha o sapo indo embora. Tô... Ai, Mas olha só, o sapo, ele vem, eu fazendo uma análise pra você, não sei se faria sentido. Ó, engolir ele vem sapo. do engolir sapo. Gente, a gente não tinha pensado nisso. Foi ela que levantou. Não entendi nada. Você não fala, você não, vai eu engolir sei. sapo. Da expressão eu sei, mas... O seu medo do sapo é isso, você não está mais querendo engolir sapos. Tá vendo? Mas não seja Ai, gente, reativo. eu vou te dar 10 looks. Pode me chamar Não, isso pra- aqui valeu uma terapia que vocês não têm noção. gravado, hein, gente? Olha que hora Vem valiosa. do engolir sapo, né? Engolir sapo, você não tá querendo mais engolir, porque você poderia seguir tem um sapo ali, beleza. Você não tá querendo mais Então quer engolir. dizer que esse meu processo... Será que a expressão engolir sapo veio disso? Vamos pesquisar agora. Não sei, é bom pesquisar. Esse meu processo veio de 6 anos atrás, Você 7 estava anos. vivendo alguma situação que incômoda pra você e que você não soube expressar Nós que sabemos, aquilo era incômodo. Nós sabemos, né? Eu quero saber agora. Não foi Mas foi também acho que do falecimento da sua avó também um pouco. Acho que você não conseguiu, além das outras coisas, né? A gente Sabe tá que é sempre- muito louco que, voltando pro assunto do sapo, no quadro de poucas palavras, um pouco antes dessa viagem, ou seja, um pouco antes da minha avó morrer, a gente estava numa fazenda de um amigo nosso aqui. E é sério que eu vou te falar, a gente estava fazendo um churrasco e a hora que escureceu, tava lotado de sapo no lugar. E eu simplesmente botei o pé assim em cima do... Eu tava ali comendo numa boa. Aí corta, minha avó morreu em seguida, corta, eu fui pra essa viagem e aí eu me deparei com um pânico, você não tá entendendo.
Era um lugar paradisíaco, assim. E eu lembro que os rapazes tinham que carregar a mala, porque eles tinham que subir, tipo, quase numa estrada na montanha. Amor, eu juro por Deus, eu sou superlativo, o que ele fala. Mas a hora que eu botei o pé, assim, né, saía do hall do hotel, e aí você pegava um caminho pelo mato. A hora que eu botei o pé, assim, na pedra, fez assim, ó, 8 sapos. Aí eu parei. E eu olhei o meu quarto, era lá na puta que pariu, assim, do alto. Aí eu falei pro cara, eu falei, moça, que tem muito sapo. Ele falou, a lot. Aí eu falei, não vou conseguir. Aí eu voltei pra recepção, botei meia, calça, pra poder subir. E cheguei no quarto, me tranquei. Só pra você ter ideia do que eu estou te falando. Mas você conseguiu atravessar os sapos? Amor, se eu te contar como, você não vai acreditar. Mas enfim, eu não deixei fazerem limpeza no meu quarto. Nenhum dia. Porque eu achava que a mulher ia entrar pra fazer limpeza, a porta ia ficar aberta, o sapo ia entrar, ela não ia ver. E à noite eu ia acordar com um sapo na minha cabeça, assim. Nossa, Eu gritava no hotel, acordava todas as pessoas. Porque eram sapos imensos. Eu tenho vídeo, foto, eu te mostro tudo. E na época eu tinha uma assistente, coitada, que eu tirei ela do quarto dela pra vir dormir comigo. Então ela ia na frente, eu ia segurando ela assim atrás. Né? A guarda-costas do sapo. Eu não queria mais engolir sapo. Você olha quantas proteções você fez. Você botou meia, botou calça, botou isso, botou assistente na frente. Você fechou as barreiras do seu quarto para que ninguém entrasse. Você não confiava que se ela entrasse, ela ia trazer o sapo junto, né? E quais são as escolhas que a gente faz na vida que assim, não, isso aí tudo bem, vem que você vai limpar, vem que você vai resolver. E a pessoa vem trazendo o sapo junto que a gente vai ter que engolir. E você sabe de uma coisa que é trágica, mas é engraçada. Essa minha assistente, ela era muito de boa. Então ela ia com chinelo, assim, tirando o sapo. Os sapos saíam do meio do caminho, mas era uma coisa fora do normal. Só pra você ter ideia, esse hotel, eles fizeram uma lagoa artificial do lado da piscina pra poder dividir a quantidade de sapos. Que isso, gente. Esse lugar de fechado. É uma mata muito fechada. Então, tipo assim, tem gente que vai lá do mundo inteiro pra surfar, porque é um mar super revolto. E aí a minha assistente tinha medo de nada. Nada. Eu falei, mas se o sapo vier lá, a gente chuta e tal. Aí um dia a gente chegou do shooting, né? E tinha uns cocôs muito grandes na frente do quarto. E aí eu vi... Era do sapo. Cadê as poucas palavras? Aí eu vi... cocô é cocô, ué. Aí eu vi a minha assistente pálida, assim, né? Aí eu falei, o que foi? Ela falou, isso eu tô preocupada. Porque não era do sapo, era de algum bicho grande. Entendeu? E isso não me tirou só num minuto. Falei, óbvio que aqui tem um bicho grande, mas eu não achava óbvio que ali teria um sapo, entendeu? Sim. É a história da cabeça. Eu vou resolver isso. Já dei um grande avanço aqui Também hoje. Vamos pedir para o pessoal comentar das suas fobias para ter essa troca, né? Não, vai botar nóia na cabeça dele, que aí vai ficar falando assim, o sapo é o prenúncio do não sei o que. Mas não, isso eu não acredito mais. Mas já me falaram para fazer... Hipnose, já me falaram para fazer um outro, são 3 letras. MHDR, uma coisa assim. MPG, alguma coisa dessas, Mas eu queria ouvir uma... Não, faz psicanálise. Você faz terapia? Faço. Psicanálise? Faço tudo que imaginar. Terapia, não, mas remédio. agora você não tá na psicanálise. Não, eu tô no psiquiatra. Não, mas a psiquiatra não você vai necessariamente uma vez. Você tem que ir alguém que você vai toda semana. Amor, eu tenho dó dessa pessoa. Não, vai essa pessoa. Olha aqui meu psicólogo. Não, sai fora! Isso aí. Não dá. Manu, infelizmente, a nossa última, né? última pergunta. Abrir os olhos é... Olhar pra dentro. Olha. Abrir os olhos é olhar pra dentro, porque não é sobre aquilo que a gente olha pra fora, né? Eu tatuei vários olhos pra eu lembrar de olhar pra fora. E enquanto eu olhava pra fora, eu continuava me sentindo tensa o tempo inteiro. E aí, quando eu entendi que eu precisava olhar pra dentro, como eu me sinto? Se eu me sinto tensa, já tem alguma coisa errada. Mesmo tendo muito sabichona, eu entendi tudo. Eu saquei tudo. Mas porque às vezes, não é bom sacar tudo, né? É bom às vezes você... O Lacan fala isso, que o melhor analista é o analista burro. É o analista que não entendeu nada. Porque quando você não entende nada, você vai digerindo as coisas devagar. Então acho que abrir os olhos é olhar pra dentro. Incrível. E esse olho seu é aquele do yoga, né? Que é o olho de Deus, né? Não. Na palma da mão, não? Não, é apenas um olho mesmo. Ai, muito lindo. Você sabe que aquele bind, né, que as pessoas fazem aqui na Índia, também é uma forma de você... na verdade, o maior significado é você se livrar do ego, né? Então é uma forma de você também entender que não são só essas duas formas de olhar, né? Você consegue olhar
dentro. Eu tô sentindo que esse sala de espera com especialistas vai me deixar muito enriquecido culturalmente. Eu vou sair daqui outra pessoa. Manu, muito obrigado. Gente, eu amei. Eu acho que isso é muito legal, assim, vou falar em poucas palavras mesmo. Foi uma conversa que a gente teve super profunda, que foi profunda, foi complexa, foi engraçada, foi leve. É assim que tem que ser as conversas, assim. Promovam essas conversas, acabem de assistir aqui e chamem seus amigos para tomar um negócio. A gente aqui ficou tomando água, né? A gente poderia tomando um vinho, falando sobre isso, assim. Pode ser gostoso falar sobre autoconhecimento, saúde mental. Não precisa ser pesado, né? Assim, dá para ser gostoso. E tem que ser recorrente, né? Então vamos promover sempre. Você vai ser sempre bem-vinda aqui. A gente vai querer logo essa volta pra gente falar de outros assuntos, porque eu tenho certeza que a gente tem muito pra se aprofundar. Me chamem. Amei. E vamos trabalhar aí, ó. Esse medo aí. Depois você me conta se passou. Vamos, show, sapo. Não engole. Vou dar um beijo no sábado, você vira príncipe. Gente, obrigado a todos vocês. A gente quer aqui realmente reforçar o quanto que a gente tá feliz de retomar esse projeto. Espero que vocês gostem muito dessa nova temporada, porque a gente está trazendo especialistas brilhantes como a Manu, para que a gente possa aprender e crescer juntos e você também se divertir, ter momentos gostosos, leves. Lembrem sempre de curtir aqui tudo que vocês estão vendo, compartilhar com seus amigos, comentem. Comentar só coisa boa, porque eu não tô bom para ler coisa ruim. Pode comentar tudo também. A gente vai ler, a gente tá aqui realmente para ter uma troca legal com vocês. Então, muito obrigado mais uma vez, Obrigado, Manu. Obrigada. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Isso aí. Beijo.